Bem-vindo ao Sábado 14. Agora mais um episódio do podcast Sábado 14. Eu sou o Romulo Conze e tem aqui comigo o Marcel Fitz. Bem-vindo, cirandeiro. Foi uma boa hoje essa aí. Me invejei de não ter pensado nessa. E temos aqui também a rainha de maio, Patrícia Giovanetti. É de julho. Inverninho é melhor, prefiro. Your time will come, o verso é repetido 44 vezes. Queridos ouvintes, antes de mais nada, você sabia que a gente está no YouTube? Mas não somos um MesaCast. Você não vai nos assistir lá, mas você pode ouvir os podcasts no YouTube. YouTube normal, YouTube Music. Vai estar só a thumb lá e o áudio. Mas é uma opção muito bacana, tem até bastante ouvinte lá, cara. O pessoal comenta pouco lá. E eu até agradeço, porque é mais chato de ver lá. Comente no Spotify. Mas tem bastante view, cara. Não. Comente lá também. Quem escuta por lá, comenta lá. Sim, pode comentar e, por favor... se inscreva. Mesmo que tu não vá... É isso que eu ia pedir hoje. Assim, mesmo que tu não ouça por lá, vai lá, se inscreve no canal e dá um joinha lá. Sai metendo um like em todos os episódios que já estão lá. São 230 e tanto agora. Gasta umas 3 horinhas fazendo isso. Porque sabe aquele momento que tu quer matar no trabalho sem fazer alguma coisa? Então, assim, vai lá, fica fazendo isso. Por favor, quebra esse galho aí. Não pedi nada. Então hoje, como o pedido é um pouco mais trabalhoso, não vou pedir mais nada. Só quem quiser, só dinheiro. Gente, dá dinheiro, por favor, tá? Tem conta pra pagar. Não vou pedir rede social mais. Mas orelo.cc/sábado14 é muito importante. A partir de R$1 por mês, já pode acessar os nossos drops, conteúdo exclusivo. Aí, conforme tu aumenta o valor, pode entrar num canal no Telegram, um grupo no Telegram, pode participar de um sorteio. Uma vez por mês, o apoiador sorteado escolhe o filme. Diz o filme que é pra gente gravar e a gente grava com uma curadoria, né? Mas até agora a gente não recusou nenhum dos 2 que foram sorteados já. E o nosso grupo tá cada dia mais legal, mais ativo. Tá vendo? Entrou uma turma nova, né? Sejam bem-vindos. E também tem o valor mais alto, pode assistir as gravações no Discord aqui enquanto a gente grava, sem edição. Então, orelo.cc/sábado14. Em breve apoia-se, hein? Mas já entra no Orelo. E é isso. Lembrando que falamos de todo o filme com spoiler, então se você ainda não assistiu, siga por sua conta e risco. E quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio, seguinte, mande para contato@sábado14.com.br. E estamos aí hoje para falar de um clássico. Fazia um tempinho que a gente não falava de um classicão da velha guarda. Eu achei que ia falar um classicão da vida. O Homem de Palha, ou The Wicker Man, mas o original, lá de 1973. Paty, Eu? já tinha assistido? Não. Nem o remake? Nunca tinha assistido, nem o remake. E assim, também não me lembro de ter ouvido falar, assim. É só da música do Iron. Sério? Foi Caraca. total surpresa. Foi Legal. total, não sabia do que se tratava, só quando o Romulo falou assim, pensa no Midsommar menos Dodói. Aí eu me baseei nisso e aí eu percebi que, assim, não é menos Dodói. É um Dodói diferente, né? Menos violento. O galho dessa árvore vai pra outro lado, né? O Midsommar vai pra Mas a árvore é a mesma. A árvore é a mesma. Isso, é menos grave. Tem muita coisa errada acontecendo no pé dessa árvore, só que um galho vai pro Midsommar e o outro vai pra esse. O adubo que usaram ali não foi bom. Oh. Um é maçã e o outro é pera. Marcel, já tinha assistido? Eu, infelizmente, e não tô nem falando por qualidade, digo por descobrir a história, eu vi o remake quando saiu. Daí tu tomou spoiler do original. Daí eu já comecei a olhar esse filme sabendo o que acontecia. O que eu fiquei extremamente triste, porque daí vem a questão de qualidade. O remake é bem ruinzinho e eu gostei muito do filme. Remake do original. Do original.
Vai saber, né? Tu tá falando remake é bem ruinzinho e eu gostei muito. Às vezes a gente gosta de coisa que sabe que é ruim. É terrível, nota 10. O remake saiu em 2006, se não me engano, com o Nicolas Cage e... Eu vi um pouquinho depois disso. E assim, a crítica pegou bem pesado com o filme, disse que é bem ruim. Quer dizer, pode ter sido justo pegarem pesado, eu não assisti o remake. Mas todo mundo... Marcel, tu assistiu, não foi isso o remake? Eu assisti, Todo mundo fala mal. A história eu sabia, então, tipo, eu sabia que o remake, ele era fiel na história, assim. Eu queria saber isso, se ele é fiel. Não, ele é a mesma história, só que conta de modos diferentes, o que daí perde bastante coisa. Mas daí, tipo, eu queria ter tido a tua impressão, Paty, ter olhado esse primeiro. Eu Entendi. gostaria muito. Não sei se tu queria, por conhecendo a Paty, eu assistindo esse filme durante umas 3 vezes, eu falei pra Maria, Paty deve estar odiando esse filme. Não, assistindo que nem ela pela primeira vez, não com o gosto dela. Apesar que ultimamente eu tô errado, então eu não sei. A Paty tá mais imprevisível. Eu já tinha assistido ele e eu não lembrava quase nada. Aí assisti agora o podcast pela segunda vez e foi bem bacana, porque na minha memória eu achava um filme ok. E agora eu gostei muito, gostei bastante, sabendo que tem vários defeitinhos ali, que eu acho que podia melhorar, mas eu gostei muito do clima dele. E é mais ou menos na vibe do que a gente falou no Entron, quando a gente gravou. E não é um exemplo bom, porque ninguém além de nós 3 assistiu o Entron. Que é a ninguém além de nós 2 gostaram do filme. Que é uma vibe meio lisérgica, meio... aquele bad vibe psicodélico. Que me agrada em filme. Acho que se o filme... até filme ruim vai me agradar se tiver essa vibe. Pelo menos agradar um pouco. Ô, Rômulo, eu, no meio do filme, eu virei pro Felipe e falei assim... Tá parecendo aquele filme maluco lá que o Rômulo e o Marcel mandou a gente ver pra gravar. Agora eu não tô lembrando. Aquele da floresta, não sei o que. Olha, o Entro. Eu falei assim, bem... tá parecendo. O sentimento é bem parecido. E sabe a que floresta é perto. Eu não lembrava desse clima dele, do Wicker Man. Eu lembrava, assim, que ele era bem Midsommar das ideias, por causa da temática e tal, mas eu não lembrava da direção, da edição, da construção do filme ser tão psicodélica, assim, maluquinha. Eu imaginava ele um filme mais quadrado, mais normal. Eu assistindo ele, assim, as partes que não me pegaram foi muito pela questão de época e questão do país também. É um filme inglês dos anos 70, né? Ele é então, inglês tipo... mesmo, a produção, porque ele foi filmado todo na Escócia. Não, a produção não vi. Mas deve ser, né? Que era. Porque a produção é onde o produtor... da onde o produtor, quem bota a grana. Mas pode seguir falando. Ele é considerado um filme britânico. Então é inglês. Eu imaginei que fosse. Ele é considerado um filme britânico. E daí, assim, foi um exercício que até fazia tempo que a gente não fazia, porque, tipo, mais pra cá, que já tem tempo, a gente gravou de filmes velhos, mas que são extremamente bons, assim, que são pontos muito fora da curva. Exorcista, o Bebê de Rosemary, etc. Mas esse aqui foi meio que um exercício que nem o... Profecia, sabe? Que tu tem que passar um filtro assim, olha... Ele é mais datado, linguagem, né? Ele é mais datado. É uma outra época. Sabe? Isso aí foi algo que eu tive que fazer. E esse é mais experimental também. O Profecia é mais quadrado, mais normal. Exatamente. E daí, além disso, o cara... Mas aí que tá. A parte experimental dele eu já gostei bastante. Porque ele brinca com edição, ele brinca com... Sim, mas eu quis dizer, ainda é mais fácil gostar hoje em dia do Profecia do que do Wicker Man. Ah, sim, com certeza. Tanto que eu acho que se botar numa lista, eu acho que o Profecia ainda está na frente, né? Mas eu fiquei muito surpreso, que eu não esperava que o filme fosse me pegar tanto e que fosse tão gostoso de ver. Assim, eu achei ele um filme gostoso, sabe? Eu já tinha assistido e eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Mas vai daí, Paty, tu tá com algo aí pra falar que a gente ficou divagando. Não, eu ia falar que esse exercício de pensar na época e tal, e aí quando você para... Achei o filme legal, assim, não desgostei, não. Não agrediu? Não, achei... assim, em vários momentos eu dei algumas gargalhadas do tipo, what the fuck, sabe? Mas assim, que porra que tá acontecendo? Mas assim... Ele é tão caricato que às vezes fica meio cômico, acho que involuntário hoje em dia, né? Sim. E eu acho que a questão, assim... como é que eu vou dizer? Eu vou dar uma comparadinha com Midsommar, apesar da gente não ter falado nesse mas sentido. Difícil mas não comparar. Ele é muito mais gráfico e angustiante do que esse aqui. Esse aqui ele traz uma coisa realmente de imersão, de você ficar pensando no... Caralho, o que tá acontecendo? Por que são as pessoas fazendo isso tudo? Por que elas estão fazendo isso? E não sei o quê. E só que assim,
o filme não precisa te explicar isso. Eles só são pessoas com uma religião totalmente diferente do policial que tava lá. E eu acho isso o ponto positivo do filme. Quando ele traz esse comparativo de religiões, ao invés de falar simplesmente de ser um terror sobre, de forma gráfica, matar pessoas e não sei o que lá. Esse filme é mais reflexivo, da religião. Né? Sim, não, e ele tem um lance que... Daí, esse sentimento eu não lembro de ter no remake quando assisti. Mas essa vibe de tu tá achando tudo estranho que tá acontecendo. Caralho, tá faltando a foto aqui do ano passado. E tipo, a foto o tempo caiu. Todo você no filme assim. A foto caiu, daí eu tava assim, caralho, que desculpinha furada, esse policial vai comprar isso? Daí o cara sai e tá todo mundo trepando no jardim do bar. Daí, caralho, o cara vai simplesmente... Trepando com a lápide no cemitério. Tipo, é umas paradas tão escrachada que eu fui ficando assim, caralho, tipo, tá tão na cara. E daí quando tem a revelação, daí eu, caralho, meus parabéns, porque eu tava sentindo que o detetive tava... O detetive não, o policial. Que o policial tava sentindo. E daí tu pensa, desde o início lá, o cara fala, mandaram isso aqui específico pra mim. Deu, caralho, filha da puta. Eu acho... Não, porque ele fala, né? Tu caiu... A gente já tá se atropelando aqui, mas é nosso jeitinho. Vem com a gente. Era pra te ter visto o filme. Ele fala, né? O Lord lá, ele diz... Tu caiu no nosso plano. Tu veio onde a gente queria. E de fato, não tinha me dado conta, mas ainda tem isso. A carta foi endereçada especificamente para aquele policial. Só que... E faria sentido com o discurso dele, que realmente seria na crença dele, seria um sacrifício mais valioso, né? Mas eu achei uma forçação tão grande... de que eu achei mais que ele tava blefando, assim, pra parecer que tava no controle. Porque não faz muito sentido as respostas, tipo, quem não... tá blefando? O Lorde. O Summer... Falou no final, tu caiu, Drive? tava tudo planejado. Caiu mas como tava, a guria tava... Mas aí que tá, a guria tava desde o início fingindo, tava todo mundo fingindo. Isso aí eu achei a genial. fugidinha ali, sim, ela levou ali. Mas eu digo o lance dele, tava tudo o decorrer da tua investigação, a gente planejou. Porque eles começaram, não, ela não existe. Ela não existe. E depois, não, ela morreu, né? Ela morreu. Aquela brincadeirinha de conceito ali, que eu acho que eles nem sabiam o que responder, depois sabiam quando ele pressionava e entregava as coisas. Mas aí que tá, o detetive não, o Summer Isle fala pra ele, a gente induziu tu a acreditar no que tu tava acreditando. Não, eu sei que ele fala. Eu não acredito da maneira neles. mais esdrúxula. Eu acho que ele tava mentindo. Pra parecer que ele organizou tudo. Mas foi tanta coincidência e tanta coisa esquisita que eu acho que... Mas aí que tá, Rômulo. Chega o policial lá. Tem um... Eu tô procurando uma guria desaparecida. Tudo bem, os velhos no porto lá... Ok. É um bando de velho. Em toda cidade tem um bando de velho. Toda cidade pequena tem um bando de velho. Eles mudam o discurso. Não, beleza. Mas aí que tá. Começa a indução do policial nisso. Eu acho muito legal, e nesse filme fica bacana, porque toda essa... Eles vão levando esse caminho pra ele seguindo... Essa linha investigativa. Da maneira... Não é nem da linha investigativa, mas de convencer ele que tá acontecendo algo errado, e eles estão 100% sendo a ilha. Tipo, é uma ilha que tem uma religião, que segue uma religião pagã. Show! Eles fazem as paradas dele, show! E daí tem toda a parada pra envolver nele nisso, sabe? Mas não tem por que envolver ele nisso. Dá uma cacetada na cabeça pra ele acreditar. Aí não tem filme, né? Era mais fácil ser sequestrado. Sim, não faz sentido. Eu acho que o cara a investigação dele é real. De fato, ele fez aquilo. Mas Não, mas tipo, ele não foi induzido porra nenhuma. Isso aí pra mim é papinho. Por que eles... Por que eles iam mandar um negócio pra... Por que eles iam mandar um negócio pra ele, sendo que a guria não tava sumida? A guria tava lá. Eu acho que alguém mandou. Alguém lá dentro mandou a carta. Sim, mandou pra ele e pra ilha. Eles queriam ele, porque eles queriam a morte especial. A morte que ele fala, que uma das milhares frases fodas do Summer Isle, que ele fala, nós estamos te dando o benefício de tu morrer que nem um mártir. Não tem nem por que ele fazer isso. Mas, Rômulo, olha só, deixa eu te falar. Fato deles... olha só, deixa eu te falar. Eu acho que assim, eu concordo com você no sentido do encaminhamento dele durante o filme, do desenrolar dele no sentido da investigação, não ser tudo premeditado. Isso aí, beleza. Eu acho que eles só tinham que manter ele ali até o dia
do festival, do dia lá que tinha que fazer o sacrifício. Agora, é sim real que eles mandaram a carta pro cara Que pra eles- um cara ele ir pra lá. específico. Que eles queriam alguém específico, porque o ritual só ia funcionar se tivessem aquelas características. Agora, Tanto eu- que a gente é apresentado pra ele sendo aquele carola. O primeiro take é ele no meio Sim, ele sim. pregando numa igreja. eu só tenho uma coisa, Eu tipo entendo assim, vocês a única indo pra esse coisa que eu boto muito pé pra trás, porque assim, tipo, como é que sabia que ele era virgem, entendeu? Não é, é tudo... Isso aí vão atrás. Ah, eu não sei, Marcel, porque assim, Eu duvido acreditar um cara naquela idade que dá assim, Ô, Marcel. uma cara de 40. Provavelmente o ator tinha uns 30. Não ser virgem ali nos anos 70. Né? Tá, então agora eu vou trazer a minha teoria. Eu acho que alguém da seita, da ilha, ou não sabe direito o que tá acontecendo, ou se arrependeu, não sei. Pegaram minha filha, mandou pro policial, vem salvar aqui, tentar investigar. Alguém meio que traiu a seita. Ou não sabia, de fato, que era combinado. Porque o cara vai pra ilha. Primeiro começa, cada um dá um discurso diferente. Não tem nada combinado ali. Daí, tá, a Paty concordou comigo isso. Que a investigação desenrolou do jeito que foi. Primeiro, era só dar uma cacetada no guarda e pegar ele, se o caso fosse pra pegar ele. Mas ok, vamos fingir que não. Não teria por que o Lorde Summer Island pegar ele, porque ele não acredita na seita. É só a turma ali. Mas ele não tem que precisa acreditar. Pois Eles querem alguém. é Eles tipo querem alguém você exatamente pegar um o oposto. bezerro e fazer ele de Mas daí querem poderia ser usar oferenda. criança. Mas eles não Não. queriam, eles precisavam de uma figura que prestasse Essa totalmente coisa de oposto. rei, alguém com poder, tinha que ser alguém com postura de poder. Eles falam isso no final. Eles estão ali, Não sei o que lá, do rei, não praticamente. sei o que lá, entendeu? Mas precisa, Não, eles porque praticamente- o Lorde fala. Ele que inventou essa... O avô, bisavô dele que Assim inventou como a essa religião porra. também. Sim, Tudo ali tá como eu inventado da falei. família dele. Ninguém tá dizendo que é de Mas verdade. se você parar pra pensar um pouquinho, depois que você vê um monte de documentários, essas porra assim, é mais ou menos como aquela religião maluca lá dos Tem uma mormons seita lá. total ali. Então, assim, a maioria das seitas, assim, elas não têm uma regra pré-escrita como, digamos Elas assim, obedecem o catolicismo e a crença evangélica e tal, que tem a Bíblia, o pessoal que tem o Alcorão, não sei o que lá. Seita é o que cada um vira e fala e todo mundo acredita naquela porra. Tudo bem, podem me mandar e-mail depois falando que eu tô errada, mas basicamente é isso, né? Então, assim... Não, seita não é nem questão de estar errada a parte. A definição de seita é isso. Tem alguém que manda e um monte Exato. de gente que obedece. E aí, Não, mas ele já tem as gerações do vô, do pai, pra ele, não sei o que lá. O fato dele falar aquilo, inventar que precisa de alguém com poder, que tenha fé, que seja alguém virgem, não sei o que lá. Aí, foda-se, todo mundo comprou. Mas ele não tem Tanto por que que tá falar toda- isso. Ele pode simplesmente falar, vamos matar a guria. É muito menos arriscado do que trazer um policial Mas pra aí cá, tu muito não mais tem fácil. um rito, cara. Mas Não tu não tem tem um um rito. rito. Por que não? Eles falam A que... grande moral do filme é essa. Eles conseguirem um sacrifício de alguém, que é a figura do Howie, que é essa questão de não acreditar no que eles estão fazendo, mas de ser alguém que tem uma crença diferente. A própria questão que ele fala, que eles queriam alguém que fosse encarar aquilo como eles um falam mártir. que eles sacrificam até bicho e criança. Mas pra aquela Mas não tava situação dando não certo. precisava. Mano, Entendeu? Eles precisavam... Agora, deixa eu te falar. Sabe o que acontece agora? Como os rituais menores deles não estavam acontecendo de bom, eles agora precisavam da carta virada, sabe? Do Mas é o Yu-Gi-Oh! primeiro Agora ano. bota na carta em modo. é o entendeu? primeiro ano que deu ruim. Eles poderiam Exato. tentar. Então, aí, ó, esse Ah. ano deu ruim. Vamos tentar a criança. Aí vai a criança. Não precisa. Mas é tipo, mu- tu foi do nada, tu tem a opção. Tem a criança aqui, o Lorde pensando, ele que tá inventando essa porra. Tá, é o primeiro ano que deu ruim. Vamos tentar o quê? Vamos sacrificar a criança. É muito mais tranquilo. Sim, e daí eu vou. Mas daí eu vou matar alguém que mora aqui. Vai ter que gerar uma comoção de matar uma criança daqui. E Se eu acredita na posso fazer fé. uma outra Todo mundo ia tá comoção. tranquilo com aquilo. Mas pega alguém de fora que não vai dar impacto nenhum. Mas é muito mais arriscado matar um policial, um adulto, um Mas policial. daí o cara é maluco. E daí o cara desembarcou na ilha, pô, cacetada leva. Tipo, não faz sentido. Mas daí eu acho se que for tinha isso, que ter sabe? Não, mas aí que tá. Tinha que ter todo o lance pra ele se provar que ele era aquela figura.
Vamos lembrar que isso se o tudo é Lorde baseado num acreditasse, livro, né? se o Lorde acreditasse, aí tudo bem. Se tirasse aquela frase dele falando, o meu avô inventou isso aqui pra convencer a galera, porque era mais fácil convencer a galera a trabalhar com uma religião, criando um negócio, aquela crítica clássica. Enfim, interpretações diferentes. Eu acho que o filme fica pior dessa forma. Eu interpretei do outro jeito. Eu acho que ele fica pior da tua forma. Eu acho que assim, porque aí dessa tira forma... Tira um pouco do dodó e do cara, sabe? Exato, não só do cara, do próprio local, que nem eu tava falando antes. Do próprio local. Uma das coisas que eu adorei no filme é que eles estão vivendo. Aquele lance dele dormindo e a filha do taberneiro querer dar pra ele, eu achei toda aquela cena foda. No outro dia, o que ia acontecer? Tu quis falar comigo? Não, nem sei, nem dormi aqui ontem. Não, ela não, quis te dar e tu não apareceu. Te chamei a noite toda e tu não apareceu. Ele tinha que ser virgem. Se ela desse pra ele, já zoava. Eu acho que era aprovação. Mas era aprovação, Rômulo. Não. É tal qual Jesus no deserto. É tal qual Jesus no deserto. Pra ele... E daí quebrou, fudeu o ritual deles. Então, tem que chamar outro. Não ia funcionar. Então, Rômulo, deixa eu te falar. Não faz sentido. É mais fácil fazer a criança. Meu amigo. Porque não era criança o alvo, cara. O alvo era um cara igual ele. Rômulo, deixa eu te explicar uma coisa. Assim, ali, deixa eu só falar rapidinho. Na coisa do ritual, o que eles precisavam naquele momento era daquilo ali. Não era da criança. Quando que precisa da criança? Não, aí a gente não sabe, entendeu? Provavelmente eles tem chance de ter colocado a questão da criança só pra meter ele mais adentro da investigação. Tem uma rainha de maio por ano. Foda-se, é uma cerimônia, assim como tem a rainha das rosas em Sapiranga aqui do lado. Não estraga o filme pra mim. É que tu tá implicando com uma parada que simplesmente se resolvia assim, daí não tem filme. É só uma regra do negócio. Deixa eu só te explicar rapidinho. Deixa eu tentar explicar aqui. Nesse momento, eles precisam de uma carta maior para poder fazer o ritual, já que a colheita não deu certo. Não interessa que eles podiam tentar de novo. Naquele momento, eles tinham que fazer aquilo. Por quê? Porque é o ritual deles, é a seita deles. O maluco lá escreveu dessa forma e tinha que fazer o ritual com o ser humano. Aí, quais são as regras? E isso eu acho que é muito legal, porque a gente briga tanto aqui de não seguirem regras. Então, ele falou as regras são essas. Na parte que a louca fica dançando lá pra poder dar pra ele, é justamente essa coisa que a gente falou das religiões. No canto dele, ele tá tendo uma alusão daquilo que Cristo passou no deserto com o diabo atentando ele. Então, assim, eu acho ele tá lutando isso contra muito foda. Mas aí é burro pra um cara que tá tentando manipular a população. Mas, amor, deixa eu falar rapidinho. O que acontece é o seguinte, não é que seja burro, é porque se o cara passa desse teste, quer dizer que ele realmente... ele tem fé naquilo tudo que ele fala. Exato. E ele tem aquela coisa de eu sou digno disso, entendeu? Não, e o rito. É o rito dele, é você rito. Provar de que aquele cara realmente é o escolhido. E não só dele, é o rito da religião da ilha. Mas isso só faria sentido se o Lorde acreditasse. Mas ele tem que fingir que ele acredita. Por mais que ele saiba que aquilo está sendo criado, ele tem que manter todo mundo acreditando também. Mas é muito fácil ele mudar, inventar qualquer ladainha. Toda religião acontece isso. O cara que tá lá na frente falando, por mais que ele não acredita, ele finge que acredita. Mas é muito fácil ele lançar qualquer ladainha pras pessoas pra fazer de um jeito 1000 vezes mais fácil. Mas essa interpretação de vocês, que pode ser exata, transforma o Lorde num burro. Muito burro. Não, porque funcionou. Não, tu não sabe se o ano que vem deu fruto. Não, mas ele matou o cara que é pra matar. Tem mais se não essa funcionou, ainda. Tem mais se não essa. funcionou, ele inventa outra desculpa. Mas se você para pra pensar... desculpa muito antes, cara, que era facilitava mil vezes. É que tu tá pensando... fora da estrutura do filme, cara. Eu acho que tu tá levando muito pro nossa visão aqui de pensamento crítico do que você estar naquele momento ali. O que eu digo é o seguinte, ele ainda tem o negócio da manipulação, assim, ele provou mais uma vez de que todo aquele pessoal é completamente manipulável de acordo com o que ele disser. Então, assim... E essa é a crítica do filme. A questão não é realizar um ritual ou não, o que o ritual vai trazer. O filme não fala sobre compor um ritual e matar uma pessoa. O filme fala justamente disso, da manipulação que as religiões fazem. Tanto no quesito da seita ali dele abrir a boca e falar, precisamos matar um policial, virgem, não sei o que lá e tal, tacar fogo nele. E todo mundo acatar nisso e rir com isso, né?
tanto do próprio policial de achar que a fé dele é a única fé que tem que ser dita, a ponto de falar assim, vocês não falam de Jesus Cristo? Vocês são Entendeu? tudo Assim, vocês são loucos, vocês não falam de Jesus Cristo, que é o Salvador. Então, assim, eu acho que o filme é pra isso. Ele mostra dois não é um extremos filme de absurdos. investigação. No final é um filme sobre fé. Mas aí é um filme onde o personagem é mal escrito, ou tu tira aquela frase, deixa ele como um cara que acredita, que é de fato uma seita. Mas, E tu- cara, não. Simples, Vindo da simples. liderança não muda nada, cara. Não Como muda que não? nada. Claro que muda, é o cara que tá manipulando as pessoas. O cara tem que ser Eu esperto, acho que que todos os aí é pastores melhor fazem. ainda. Eu acho Mas, que é Rômulo, melhor ainda assim como ele mostrar pode tomar justamente- qualquer decisão, ele podia simplesmente, vou rolar essa pedra até o mar, é muito mais fácil do que matar alguém. Sim. Mas ele optou por matar uma pessoa. E daí Porque aconteceu a aí- história do filme. Porque aí, se der errado de novo, aí ele pode partir pra coisa de tipo, agora a gente precisa de uma criança. E tem que ser É a que criança tu- dele. Se a É criança que- era um troço menor, aí você É que Sim, tu tá- é não, que tu não é tá menor, é questionando- porque ali é a criança é dali, Romulo, é do lugar, você vai matar é que alguém. a questão é que tu tá questionando a ignição pro filme todo. Sim, mas Mas não, daí a gente fecha o podcast, porque nenhum filme faz sentido se a gente for... como não, caralho? Qualquer filme bom, o mínimo vai fazer sentido, Marcelo. Olha a quantidade que a gente já gravou. Se a gente parar na raiz da parada e dizer era melhor ter ido por outro lado, não tem filme também, cara. Não, tu mostra na narrativa. Exorcismo é muito mais fácil o padre não ter ido pra África, ter ido estudar, em vez de ser arqueólogo, ter ficado fazendo missa. É muito mais fácil. Mas daí também. outro padre ia ser arqueólogo e tá lá. Não ia chegar no Pazuzu que tinha implicância com o cara, não ia chegar na criança Por que depois pra não? O chegar no Pazuzu cara. ia estar implicância com outro padre. Não, cara. Caralho, não, essa não. desculpa de daí não teria filme é muito rasa. Porque se o teu argumento do filme é se eu não fizer isso, não tem filme, então tu tem que botar na narrativa coisas que obriguem aqueles personagens a fazer aquilo. E nesse caso, a única Mas o coisa que cara- obrigou mas- foi burrice. Aí que tá, tu tá achando que é burrice. Sim, sou eu que eu tô falando. Ele quis fazer aquilo. Por burrice. Não é burrice. Tudo bem, a gente vai ficar patinando. Eu interpretei o filme de outra... Eu quero acreditar que seja de outra forma, porque eu acho que ele fica muito melhor. Ou era... Tira aquela frase e pronto, resolve. O vilão do filme ser burro, tu acha que o filme fica melhor? Não, fica pior. Porque eu acho... Então, é isso que tu tá dizendo. Não, eu tô dizendo que se o cara não planejou matar o policial, o filme fica melhor. Ele Durante... planejou desde o início que na cena que da taberna lá, que tá o cara e a filha dele saindo lá pra... Mas vamos botar o cara. Vou fingir que tô dormindo. E tá os dois no meio do corredor falando alto pra caralho. Ó, vamos botar isso aqui pra ele dormir. Vai ficar o dia inteiro dormindo e vamos embora daqui. Tu acha que Não, foi eles sem querer decidiram aquilo? isso quando surgiu a porra de um policial ali, eles têm que lidar com essa situação. Aí se deram conta que o abobado é virgem, que não tentou a moça lá que queria fuder pra tentar corromper ele por qualquer motivo, pra ludibrar o policial, e saiu a polícia do pé da ilha pra não investigar mais. Pra mim não faz o Não, menor É que sentido. tudo que acontece, cara, é o processo pra provar o cara que ele é... Pra provar que ele é digno, entre milhares de aspas, de morrer daquele jeito, entendeu? Eu acho que o Essa cara tava questão. mentindo pra demonstrar ter mais poder do que ele tinha. Aí tu resumiu essa frase todo tu tá- homem de fé, Essa frase tu tá falando a real. Ele tá fingindo, mas independente da decisão dele, ia ser um fingimento pra provar o poder que ele não tem. Mas a questão que eu acho... Sobre o que o filme é, a gente tá todo de acordo, a gente tá discutindo só uma atitude ou não. Vocês acham que foi tudo combinado, tudo planejado desde o princípio? Eu acho que o princípio era sacrificar a criança. Como a polícia chegou lá, eles se deram conta que o cara podia ser um alvo muito mais fácil, que tava descobrindo, eles precisavam se livrar do cara de qualquer forma, vão aproveitar e sacrificar ele. Mas daí fica ruim porque a criança topou tudo. A criança tava enclausurada 3 semanas. Sim, E daí, não, é a porra da agora... lavagem cerebral deles, cara. Né? Nem a mãe tava preocupada com a criança. Exato, porque a criança tava safe. Não, porque eles são malucos. Tá bom, mas funciona do mesmo jeito. A gente Se pode tu vai partir ficar pra outras feliz, coisas? pode ser assim, Rom. Se tu ficar feliz, pode ser assim. Então. É só Marcel, duas- ficha técnica. É só por favor. duas interpretações diferentes, não tem certo ou errado. Não tem. Tu ia falar, tu ia discordar sem vergonha, daí tu Não. não tem. Ficha técnica, Marcel, dessa vez eu posso pedir. Vamos lá. Ficha técnica. Tá, só porque o Romulo falou, agora ele vai fazer. Ele ficou Tô falando quieto? aqui. Ele tá Pararam puxando de a ficha falar pra técnica. poder falar? Pararam de falar pra poder falar? A gente parou 2 vezes pra não falar nada. Então vou eu falar a ficha técnica. Porque O eu Homem quero. de Palha, de 70 e quantos? 3. 63.
O The Ou do Homem original... Perdão. Hã? O The Homem também é 73, né? 7.4? É antes, E é será? 76, viajei. 7.6? Ou do original The Wicker Man, dirigido por Robin Hardy, que não tem muita coisa no currículo, tem o que eu tô crendo que é a continuação, que é A Árvore de Palha, de 2011, que eu vou acabar vendo esse filme por curiosidade. Cara, parece ser continuação, apesar da sinopse não entregar Não. muita coisa. Mas Eu gostei da a capa desse capa filme. já tem o logo, que tem o símbolo da seita, que eu acho maravilhoso. Mas às vezes é um Muito reboot, maneira a né? capa. Sei lá. E no roteiro nós temos Anthony Schaefer, que tem um monte de série na conta, Quem é ele? e foi Me perdi. o roteirista. Ah, viajei, achei que tava falando do elenco já. Perdão. E baseado no livro Ritual, de David Pinner. No elenco nós temos Edward Woodward como o Howie, o policial Howie. Christopher Lee, melhor personagem disparado desse filme, como Lord Summer Isles. E eu Grande não Saruman. tinha reconhecido ele. Ele tá nesse filme, assim, ó. Eu vou te dizer que de todos os filmes que eu vi com ele, vi poucos, porque esse velho fez filme, que Deus o tem. Porra. Foi um dos melhores que eu vi. Mas daí mais pra frente a gente conversa. Ele fez Drácula, ele foi Drácula também, né? Ele foi vários Drácula. Foi. Sim, os O da Drácula Hammer. da né? Hammer. Os da Hammer, ele fez vários filmes. Da Renner, eu entendi da Renner. Com a roupinha. Tem o roupinha Drácula da cristã. Shopee e tem o Drácula da Renner, né? Ah, e daí tem grande elenco, é muita gente nesse filme. Não, Muita mas o gente importante é o policial ali, o Lorde, sei lá, a filha do taberneiro. Que foi uma Que a- atriz que fez muito filme de terror. Ela é tipo a nossa Fernanda Torres da terror. Inglaterra do terror. mesmo. A Bridget Eklund. E curiosidade, ela tava grávida na época do filme, então ela usou... Na verdade, o diretor falou que não ia ter cena de nudez dela da cintura pra baixo, só os peitos. Pô, Só ia ter os peitos. E daí... Por isso que os mamilos dela tava tão... Porque ela tava grávida, é. né? Então, não vou mostrar tua barriga pra baixo. Não vai ter essa cena. Só que no fim teve com uma dublê de corpo. E aí o namorado dela ficou dublê de puto, corpo. porque todo mundo tá achando que é a minha mulher pelada. Enfim, noias da época. pô, e a dublê de corpo, a edição tá muito boa ali, então, porque Ficou não dá bom, pra- Pois né? é. Pois Eu é. comprei a ideia dela. Inclusive, esconder a barriga dela, né? É? Porque não dá pra te reparar que ela tá barriguda nas filmagens. A mulherada Sim, deixa dançando pelada também, que elas estão com um véuzinho, né? Ou as Sim, peladas dá pra ver. longe, elas estão com um colã cor de pele, porque Colã. tava muito frio. Mas não, isso dá pra notar que tá com colã. Eu achei bem. Tanto que eu achei que era colã a roupa, mas depois fica, Tá, eu não tá vendo notei. as guriazinhas peladas? Daí, pô, eu achei que era pra ser colã mesmo. A cena final do filme, ela tá dentro dos 100 momentos mais assustadores de filme Maravilhosa. da história, né? Da cultura popular. E o The Wicker, né, o filme, né, é o 6º maior filme britânico de todos os tempos. Caralho. E ganhou, na época, em 78, né, de melhor filme de terror, o Saturn Award, que é uma premiação bem grande de filmes de ficção científica, fantasia e terror. Então, assim, o filme ele foi bem icônico até pra época, assim. Eu acho que ele acabou se perdendo durante o passar dos anos, né? Mas ele foi bem icônico e realmente concordo com a cena final ser tá dentro desses 100 aí, que puta que pariu. Nossa, é muito bom. Desde o início da revelação ali, da revelação não, desde a hora que eles pegam ele até o final ali, é Só maravilhoso. desgraça. Deram uma cena final mesmo, tipo, estão botando ele dentro da casinha lá do muito Homem bom. de Bibi, sabe? E é massa que... Final deprê, né? Final pessimista. Sim. Pra pessimista pro policial, o pessoal da Teve- ilha, ela tava o feliz. cristianismo. Só vi sorriso. Eu não sei se isso vai fazer sentido pro Rômulo, porque eu não vi Cidadão Kane, mas ele teve uma revista que falou que ele é o Cidadão Kane dos filmes de terror. Isso aí. Quando usa o Cidadão Kane, só pra dizer que é o tipo o Que é muito Beatles, bom. o fodaço. Que é top. É. Que não tem outra relação. Então eu discordo. Enfim. A atuação, Eu também. Pra Tá, mim, o eu Cidadão Kane quero- do terror é exorcista. Eu quero assim, pra mim, o filme tem toda a parte que eu gosto técnica do filme, eu achei muito foda tudo. Mas tem uma coisa que eu gostei demais no filme, é do Christopher Lee. Puta merda. Ele tá Porque muito eu- bem, né? Porque ele é texto muito foda. bom e o personagem, assim, ó, ele tá num Tá top personagem tá muito de tranquilo. filme pra mim. Ele é num cinismo de um nível que eu acho assim, que é o vilão... É ele e o Scar, os dois a 80 por hora, os dois de personagem, de vilão cínico.
Eu acho maravilhoso a hora que o policial tá falando com ele, e daí estão discutindo, e o policial tá naquele surto dele de não aceitar outra religião, que tem cristianismo e tal. E daí ele fala, não, cara, pode ir lá exumar o corpo lá, pode ir. Daí ele comenta alguma coisa e fala assim, foi muito bom falar com um policial, conhecer um policial cristão. E é isso aí. E a outra parte do festival, do desfile, porque mostra lá ele pesquisando, né, que tem o cavalo, tem o bobo e vai ter a mulher, que é tudo interpretado por cara da ilha. E eu pensando, esse cara é o dono, ele tá assistindo tudo de longe. Vai, não, meteu um perucão, botei um colã, um vestido e tô puxando a galera aqui, saltitando na frente de todo mundo. Saruman moreno, né? Que coisa maravilhosa aquilo, cara. É o nível do louco que, tipo, eu sou dono dessa merda, eu vou fazer o que eu quero e foda-se. Eu vou me divertir junto com a turma. É muito Eu bom, gosto pra cara. caralho da conversa dele com o policial na casa dele, né? Na hora que ele vai pedir a ação lá do corpo. E ele começa a falar da religião e não sei o quê. Dessa parte mesmo de falar do cristianismo. E aí ele fala de Jesus, aí o Saruman vira pra ele e fala assim, não fala sobre Jesus? Ah, sim, é uma virgem com fantasmas. Então assim, ele... Dá uma Muito debochada que o policial fica quieto. É muito massa, cara. No Eu final, acho quando... muito bom isso, porque o policial tá o tempo todo falando mal dos preceitos deles, dos conceitos deles, e aí quando você para pra pensar realmente na religião propriamente dito, no literal, tipo, falou assim, é uma história de fantasia total, sabe? total. É um negócio absurdo. E toda essa batalha que ele tem ali, que ele tá tendo da fé dele com a fé da pessoal da ilha, é gritante, porque tu vê o quão distoante tá, porque tipo, daí usando daí a comparação também com a questão do Midsommar, que a gente ainda vai gravar e tal, mas tu vê uma religião pagã, assim, é um choque pra nós, mesmo a gente não, porque a gente vive num mundo ocidental cristianizado. Sim. Só que ele leva pra um lado que o cara é literalmente um mártir da parada. E tipo, ele não, tá errado, tem que mudar, o que é isso? Vocês estão ensinando pras crianças? Ele entra numa Isso cruzada, né? O cara é Exato, muito carola. isso é muito legal. Eu acho que o ator não entrega tanto, poderia ser Eu melhor. acho ele meio fraquinho. Eu achei Mas- todo mundo meio fraco, tirando o Christopher Lee, mas eu acho que é justamente pra dar estranheza, sabe? De Sim. ficar caricato Pode e tá ser. todo mundo meio robótico. Mas eu acho que ele não precisava, né? É, porque eu ele vem de acho que fora. O Howie vem de Eu acho fora e ele... Eu acho que ele tem uma coisa muito mecanizada, sabe? Que a gente reclama que quando vê filme nacional, que é muito novelístico, sabe? A pessoa falar a frase inteira. Não, e eu acho, Todas as e daí é achismo meu, né, de um profissional da área de atuação e da interpretação de roteiro, parece muito que ele quis colocar uma autoridade policial e se perdeu ali, né? Tipo, eu tenho que parecer um policial, ele virou um cara turrão que nem respira direito, sabe? O Christopher Lee, ele comprou esse projeto a full, né? Pra ele era um dos trabalhos favoritos da vida dele. E aí eu li uma curiosidade na internet, eu não sei a fonte. Tem uma carinha de fake news, mas diz que Fontes internet. diz que o Christopher Lee fez de graça o filme. Que ele pilhou no projeto e fez de graça. Eu não sei. Mas, e que ele queria que o policial fosse um grande amigo dele, que eu esqueci o nome, tentei achar aqui, agora não achei rápido, que é o Tarkin do Star Wars. Esqueci o nome do criador. Putz, é o cara que fez, ele faz no Van Helsing, nos Drácula, do Hammer. É. Grand Moff Tarkin. Peter Cushing. Peter Cushing. Peter Cushing. É amigão do, Não, e é um baita ator também. amigão do Saruman. E não ia lembro por que ser que ele não foda foi, pra se não caralho. pôde, ou por que que ele não quis, não lembro. Ia ser foda pra caralho daí. Porque o Peter Cushing é foda. Sim, sim. Ia ser massa. Eu acho que é o único defeito, cara assim. de policial novo. E eu acho que é o único defeito que tem, assim, questão de atuação e tal. Eu acho que é o. Eu gosto da mulher, Não, eu gosto filha da- do Veneiro. Ela tem. Cara, primeiro, deixa eu te falar, a primeira cena. A cena que já me deu um troço assim, eu falei assim. O que tá acontecendo? Foi a hora que tá aquela cantoria toda e meio que assim, chamando a mulher de puta, assim. E o pai da mulher tá ali. Tá rindo. E batendo Não, palminha. ela tá toda ali se rindo toda também. O que tá acontecendo? E depois me vem os dois lá, ó, tá aqui, ó, tô te entregando a Afrodite, que não sei o quê. Eu falei assim, tá bom, entendi, Não, eu acho que eu já entendi. 6 E aí pessoas transando no jardim.
Aí começou por aí. Eu falei assim, ok, ele deve ser... Escalonou rápido, né? Foi rápido demais. Eu falei assim, bom, as pessoas são livres, né? Então, se faziam na rua da minha casa, na frente da minha janela... É isso que acontece quando dá muita liberdade pras pessoas. Era de Aquários, começou... Mas aí tava a mulher lá se esfregando na tumba, aí eu... Ai, maravilhoso. Aquilo lá, a minha cabeça ficou assim, que é muito setup de uma piada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu, caralho, não, por que isso? E aí a gente chega na escola e tem aquela garota totalmente esquisita das ideias. Muito bom. Com um olharzinho assim. Toda Matilda, né? Não, Matilda é um amor. Matilda era fofinha. Era fofa. Aquela garota, ela já está com os pensamentos mórbidos em cima do policial de tal jeito que ela olha e ela dá um sorrisinho. Tanto que é ela que finge que tá morta na hora que ele começa a entrar nas casas. Eu achei maravilhoso aquilo. Que ele abre a porta e a guria cai dura no chão. Eu nunca gostei da Muito bom. Matilda, sempre achei ela com cara de vilã. Perdão, aqui agora. Nossa, eu adoro Sério? Matilda. Eu vi há pouco tempo atrás e me senti olhando com 8 anos de idade. Maravilhoso ainda. Funciona tão bem, é maravilhoso. Enfim, divagamos. Eu ficava mal porque eu tinha uns pais filha da puta, mas no final dá tudo certo. E aí vem a porra do besouro andando ali, aquilo ali foi o maior choque de todos pra mim. Eu falei, que diabo tá fazendo? Sabe, essa cena me lembrei do Mas do não é remake, nada que eu daí... não fazia na infância também. Não, olha só, essa cena me lembrei do remake, que daí dá pra vocês terem uma noção de como o remake é, o 2006, filme de terror. Ele entra na sala, daí é o mesmo lance, assim, tipo, fulana, e essa cadeia, essa eu vi o trailer, tá tem isso parada e tal. E dele abre e sai um corvo de dentro e fica cantando. De dentro da classe. É muito dark. O filme é quase um musical, né? Não é porque as músicas estão bem justificadas ali, o pessoal tá cantando, não fica lúdico, mas é muita música. Ele não... Tirando aquela primeira música dele chegando, que é insuportável e toca umas 50 vezes. É bizarro porque ela para e volta, né? Do cara indo pegar a namorada nos campos de centeio lá. Mas eu gosto da cevada. Eu achei aquela música bem chata, mas as da galera tocando... Porra, a hora que o louco puxa o violãozinho lá no primeiro andar eu pra ia filha do taberneiro transar. Turma. Eu ia viver lá dentro. Essa música é bonitinha, cara. Não, essa mas eu gostei. Mas eu vou te falar, eu não tenho... Não, eu tô concordando com você. Foi só uma expressão carioquíssima de falar. Mas assim, eu vou te falar. Eu tava uma hora que eu tava falando assim, meu Deus, eu tô no filme da Disney do universo. Mas isso... Do Upside Down, sabe? Eu não aguento. É muita música. Mas isso é uma parada que eu gostei no filme. Essa foi uma das qualidades que me pegou no filme. Eu também achei estranho essa questão das músicas, a questão da galera. Mas ele não é um filme assustador até o final do filme. Mas eu acho ele uma vibezinha torta, ele tipo a vibe torta do Midsommar. Não, só que o Midsommar vai te dando gore pontualmente, né? Não, e vai te dando muito mais aflição. Aí que nem eu falei lá no início. Porque é o povo dois galhos diferentes da mesma árvore. Só que uma tu já vai ficando assustado desde o início. Esse aqui não. Esse aqui tá tocando... Tá tocando a musiquinha show. Festa estranha com gente esquisita. Eu não sou Carola que nem o cara. Tão transando no jardim. Beleza. Tá no escuro. Aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o filme, a produção em si, toma partido? Porque ele, em vários momentos, ele fica quase cirandeirice contra fascismo, né? Porque o policial chega querendo impor tudo. O personagem, inclusive, fica chato. Talvez na época ele não fosse não soasse tão chato, porque era 73. Mas também 73 era a época que a ripongada dominou os Estados Unidos, né? Então, entre a juventude, talvez ele fosse um personagem chato também. Não sei. Mas... Eu acho que não. E aí tu pode encarar o filme como ele criticando o policial por chegar lá querendo obrigar tudo, impor. Só que ao mesmo tempo, os progressistas ali matam gente, né? Então é difícil dizer que ele tá do lado progressista. Então, será que é só uma crítica pra mostrar todo mundo é filho da puta do mesmo jeito? Eu só acho que é religião? Eu acho que é isso, porque tomar o partido da seita ali como certo, eu acho que daí invalida no final, tá ligado? Tipo, se fosse só pegar o cara assim, olha só, te demos esse cagaço, a guria tá aqui fingindo desde o início, volta pra casa e não nos enche os canecos mais, deixa nós ser felizes. Seria massa também. E assim, daí eu compraria essa ideia. Mas, pô, eles vão lá e realmente matam o cara. Daí eu acho, tipo, porra, se passamos na brincadeira. Eu acho que a crítica principal, talvez, que você possa pescar, por ser dessa época do pessoal cirandeiro tá crescendo ali e tal, é justamente dessa coisa do embate das crenças mesmo. Porque no fim é tudo manipulação, naquela época também existia essa coisa que existe hoje, né? Que é insuportável, vão tomar no cu.
essa tentativa de evangelização de tudo, que a gente tá no trem e o filho da puta começa a berrar a Bíblia. Sério, na moral, foda-se, sabe? Então, assim, naquela época tinha isso também, dessa questão de ficar brigando com os caras e falar assim, vocês são impuros. Sim, vocês... no show sempre tinha a turma protestando. Nos anos 70 ali era o auge do embate, né? E existir, e aí eu acho que isso é o ponto principal do filme pra mim, que foi isso que eu botei no início. Pra mim, essa guerra justamente da crença que a gente tava com uma ascensão absurda das seitas, né? O Manson tava aí de ponta cabeça, né? Sim. Muitas seitas. E também a Igreja Católica fazendo de tudo para poder tomar de volta aquilo que eles acham que são deles, né? O poder deles. Então, ali, por isso que eu acho legal todo o exagero das duas partes. Do exagero do cara, enquanto cristão, de atacar a fé do pessoal que mora ali, né? Que ele é um intruso da coisa e contestar os costumes dele. Ao mesmo tempo que os outros lá tirarem sarro da religião dele e fazerem de tudo para que ele perca aquela fé dele, né? Porque até o último minuto, ele poderia simplesmente falar assim, caralho, fudeu, não tem o que fazer. Não, mas ele continua. Senhor, leve minha alma pro céu, e não sei o que lá, e tal. Então eu acho que ele não toma partido. Eu acho que ele, pelo contrário, ele traz essa discussão que com certeza deveria acontecer nessa década de 70, 80 ali, dessa briga de religiões e seitas. Não, e ainda mais lá, né? Porque a questão que eles sempre foram de base, né? A base deles é o catolicismo e paganismo, né? Ah, não. Nossa, tô viajando com os Estados Unidos. Não, viajei. É catolicismo e paganismo. Então, tipo, é duas culturas que estão de choque desde a Idade Média, tá ligado? Ali, as fronteiras de Escócia, Irlanda e não sei o que lá, ali é tudo... Apesar que o paganismo perdeu feio essa guerra, né? Ah, sim, mas... É porque... Até que é chato ficar botando uma estátua de 50 metros de palha e queimar a gente dentro, é meio chato. Até se for bicho é chato. Mas... eles podiam aproveitar melhor esse bicho de palha e botar mais gente lá dentro. Tu sabe que... Só com... Sabe que na minha memória... Efeito Mandela, antes de ver o filme, eu achava que era uma galera lá dentro. Eu achava que era maior o bonecão. Um monte de bicho. Mas... E um negócio desse no Entro, né? Tem a referência. Mas eu concordo com vocês. Só que como ele era um filme de 73... E querendo ou não, né, é um país conservador. Eu comecei assistindo pensando, vamos ver qual é a mensagem do filme, sabe? Porque é um filme de terror e os vilões aqui são os pagãos, né? E aí poderia ser um filme tipo, um filme de terror com uma religião, vilanizando uma religião. Só que aí quando bota o policial também claramente sendo muito intrusivo, tentando impor tudo e criticar, me faz pensar que ele não tomou um lado, do lado do policial, porque também tu vê que o policial também tá se passando. Não, o policial é total escroto. Só que aí é difícil porque tu tem que tentar imaginar com a mente da sociedade daquela época, né? Porque apesar do policial ser um escroto, ele ainda tá cumprindo a ordem de solucionar um crime, né? Então, querendo ou não, ele não é o vilão da história. É que o problema é que ele é nesse lado, ele é escroto no sentido da questão da religião. Sim. A questão de tô aqui pra investigar, beleza. Só que tu vê que a partir do filme, da metade do filme, o impasse dele não é nem resolver o problema, é resolver o problema porque isso tá envolvido nessa questão do paganismo. Tipo, ele começa a pegar a pilha, que ele vai na escola e vê falando de sexualidade pras crianças, vê os meninos dançando no falo gigante lá. Começa a tomar ranço, né? Fica ofendido. Ele começa a pegar nos calos dele essa questão da religião também, além do crime, né? E principalmente pelo descaso, né? Tá todo mundo cagando, ele tá sendo feito de idiota ali, só que de novo, ao mesmo tempo, eu acho que não tenta, não glorifica ele em nenhum momento ali. Eu também concordo, porque por mais que ele vilanize uma religião específica, ele deixa claro no final também que ele... Aí sim o fato de falar que o velho inventou aquilo ali só pra fazer o povo trabalhar. Tipo, ele poderia ser simplesmente a galera acredita e pronto. Ou o cara nem sabe que é que inventou. Eu acho que esse lance dele falar que a família usou a religião pra fazer todo mundo ficar manipulado, eu acho que esse é o cerne da crítica, entendeu? Sim, pra o filme ser mais reflexivo e a mensagem ser isso, sobre, tipo, no fim...
todas são muito parecidas, né? E também tem o mesmo objetivo. Só que aí eu fico curioso se essa mensagem chegou fácil naquela época, sabe? Qual foi o impacto social desse filme naquela época, como ele foi recebido. Tanto que o próprio desfecho, tu tem um embate escroto entre as duas religiões, né? Tu tem a que vai cometer um sacrifício humano e tu tem a outra que aceita um sacrifício humano na questão do mártir. Então ele realmente junta as duas paradas. E que tu sabendo um pouquinho da história da católica, já fez muito pior que aquilo. Mas ali. É que isso normalmente se passa pano, né? A galera passa pano. Ninguém lembra. Deixa eu te falar que, assim, quando eu tava vendo o filme, ele botou do Vime lá pra poder botar fogo, eu falei assim... Caralho, de gente maluca da porra, sabe? Matar os outros em coisa própria. Aí mataram bruxa também, botaram fogo nas mulheres. É o que mais teve. Eu falei, ok, tá 0-0, então tá. Levantaram o próprio cara do lado deles. Vai fazer o quê? Aí eu juro que no meio do filme me trouxe, aí eu... então tá empatada essa porra, sabe? Tá tudo certo. E a massa que ele começa... eu gosto como ele constrói eu só fico puta de matar bicho, vai tomar no cu, sabe? Eu acho massa como ele constrói o... Tem umas que ainda fazem, mas daí a gente não pode criticar também, né? Não pode. Foda-se, posso assim, vamos matar bicho na casa do caralho. É meio que progressivo essa incomodação religiosa dele, né? Ele começa primeiro, ele se choca com a escola... Não, a gente sai com a galera transando na rua, mas ele é tipo, jovens. Mas aí tem um lance que eu acho muito massa, que ele fica extremamente choque quando descobre que, tipo, a gente enterra aqui, foda-se. Que daí ele vai lá e faz a cruz no cemitério. Sim, lá, cheio assustado. De simbolismo. Tem outra que o coveiro está falando com ele, lá no fundo tem a cruzinha da ruína atrás. É muito massa isso, tipo, daí que ele questiona, né, quem é o pastor daqui, daí o cara, pastor? Não tem pastor aqui. Tá, mas quem é que é o líder religioso? Que líder religioso? Quem manda lá é o Sam Island. Ele tinha que perguntar o cara que mora num castelo. Eu acho muito massa que é meio crescente o embate, não é espiritual, porque eu acho que não toma lado, mas o embate religioso dentro dele, assim, dele se importar com aquilo. Sim. Não, eu também acho que ele não toma partido. Eu quis ver se vocês também tiveram essa impressão. Porque eu assisti procurando, vamos ver se eu acho um partido aqui, mas não achei. Porque ele fica muito antagonista, eu acho bacana isso. Isso é que a Paty começou falando que é a diferença também do Midsommar, né? O Midsommar não foca em... Até porque os adolescentes que estão lá não são religiosos a princípio, ou não nesse nível, né? Aqui é um carolaço. Enfim, parar de falar de Midsommar. Mas eu acho que é uma diferença grande que tu, no Midsommar, tu sente que são vítimas desde o início, tá ligado? Tu vai ter aquela sensação ruim de que... no Midsommar não tem dúvida, né? Então aqui vai dar problema com eles. Aqui não, aqui ainda tu fica no impasse de quem vai acontecer com o quê, sabe? Sim. E é massa esse plot no twist, eu ia falar. Esse plot twist de que no fim eles sacrificam o cara, né? Eu achei isso foda pra caralho porque eu não tava esperando nada disso. Tu imaginou que ele fosse salvar, Paty? Tu achou que ele ia ter um final pessimista ou tu achou que ele ia ser mais normalzinho de salvar a guria e eles fugirem? Eu achei que ia cair por esse lado, assim, e aí eu fiquei me perguntando... Terminar isso no barquinho no pôr do sol indo embora, assim. E eu fiquei perguntando em que momento que ia ter o terror, se ia ser só um dodóizinho da cabeça, só a vibe, ia ter né? uma parada mais pesada, e assim... Me pegou muito de surpresa, porque, inclusive, eu tava esperando, na verdade, realmente o sacrifício da garota, Sim. né? E que eu falei, essa garota tá viva, beleza, isso daí já tá muito claro, que ela não morreu nem nada. Mas eu tava pensando no sacrifício da garota ou dele se salvando. Eu não tava esperando por ele. Essa invertida. Ser morto desse jeito. E assim, a cena dele sendo colocado lá dentro e o fogo pegando, a hora que a estátua cai, porque o fogo já tomou conta, cai. E é bonita a cena visualmente, né? Sim. Dá um negócio tão angustiante de caralho, tinha uma pessoa ali dentro e vários bichinhos, cara. A produção daquela parada ali tá maravilhosa. E o gritedo é pesado também, o homem. Sim. Porque ele não é visualmente forte, porque é fogo, então quando ele começa a morrer não muda nada. E quando... É só tua cabeça falando assim, tem uma pessoa ali dentro, tá? Tá queimando, E não mostra ele carbonizado depois nem nada, mas mesmo assim tu te identifica. Se identifica não, tu tem empatia. É horrível. Mas o que eu... porque independente de ser uma pessoa escrota ou não,
Tu pensar que Não, é o tipo de morte, pelo amor de Deus, né? Mas o motivo de eu achar que tu não fosse gostar, Paty, era pela edição e pelo jeito caricato dele, assim. De ser arrastadinho, apesar de ter 1h30. Ele até me parece um pouco mais longo do que 1h30, mas dele ser arrastadinho, cheio de música esquisitinha, meio teatral. Eu achei que por essa vibe do filme tu não fosse gostar, não pelo roteiro em si. Mas foi o que eu falei, teve essa hora que eu falei assim, cara, eu tô na Disney do Upside Down, que eu não tô aguentando mais esse povo cantando. Só que assim... A galera é feliz, Paty, deixa os caras felizes. Não, tá tudo Faltou bem, uns mas eu não passarinhos preciso cantando conviver junto. com eles, entendeu? Aí, nesse ponto, eu vou dar um ponto pro catolicismo, que dentro da igreja católica é um silêncio. Tipo, o padre fala, Nossa, todo mundo mas repete, assim, ó, acabou. Eu gosto dessa parte, entendeu? Vamos tirar as partes problemáticas, eu ia muito pra aquela ilha lá. Ah, Só pela taberna, passar a noite inteira lá A sentado. festa deve ser boa. Eu não tenho mais essa coisa, não. Eu quero paz e silêncio. Quero paz e silêncio. Eu quero minha Eu tava casa, indo, entendeu? né, Paty, mas me tiraram da paz e do silêncio. Me trouxeram pra cá de volta. Agora eu quero beber, eu quero estar bem. Agora eu quero ficar louco. Tomando teu cu. Tá se cuidando pra poder ficar louco de novo um dia, né? Com moderação. Mas como eu te falei, eu acho que não me incomodou tanto porque eu ri dessas coisas, entendeu? Sim. Que acabou ficando engraçado pra mim em vários momentos, entendeu? O problema é quando fica irritante, né? Pois é. E pra ti, acho que foi o Antron. O Antron ficou mais te irritou do que... Ele ficou. E é louco, né? Porque o Antron não é datado. Então ele fica sério o tempo inteiro. Aí o que tu não gosta irrita. Esse aqui, como datou, tu deu risada. Então o datamento desse filme até pode ter sido favorecido um pouco, né? É que o problema é que por favor. o Antron, o que ele faz de datado, ele tá fazendo forçado pra parecer um filme dos anos 70, né? Sim. E daí pode não ficar legal não ficou legal pra Paty. E vou te Mas esse falar, eu tenho vontade de reassistir esse pra agora, já sabendo do que vai acontecer com o policial, ver esses pormenorizinhos que a gente Sim. tá discutindo aqui tanto, do que cada um tava levando ali, fazendo e tal, porque eu acho que dá pra pescar mais coisa, entendeu? Eu foi assim, são poucos filmes que terminam e eu fico, tipo, eu olharia muito fácil ele de novo. Mostrar pra alguém. Vamos ver o filme aqui de novo. Não que eu tenha gostado, mas massa. é só pela curiosidade de... E Meu Deus, eu agora... preciso ver esse filme. Não, é só pela curiosidade de, porra, eu acho que talvez dá pra pegar as coisas. Agora vamos ver a enchurrada de e-mails comprando as brigas aqui. Meio de cada lado. Vai ter mais um Meu Sabe Deus, vai ter gente- Vai ser todo Cabine in the Woods de novo. Gente, deixa eu fazer só um pedido, por favor. Não mandem e-mail contando como são feitos os rituais pagães ou pagões, não sei como fala. pagantes. E não me mandem e-mail dizendo se é pagões ou pagãs também. Eu posso perguntar pro Google. Não manda que o ritual do homem divino botar não sei o que lá, e era feito por não sei o que, druidas e wiccanos. Não quero saber nada disso. Não quero. Chega, tá bom? Só fala do filme, beleza? Pô, eu Não quer aula curti, de história. eu curti demais aquela intro só da cara do sol vindo em direção à tela. Achei muito massa. Termina com ela Aquele de sol novo. é perturbador. Sim. E... Achei bem perturbador, mas achei muito massa. E eu ouvi dizer que tem uma versão do filme, acho que é a curta, talvez a que não tá funcionando no Darkflix. Que talvez tenha sido a que foi pro cinema, que a gente deve ter visto a do diretor, porque dizia corte final. Que tem pós-crédito uma mensagem: agradecemos o Lord Summer Islow por nos deixar gravar, uma coisa assim. Ah, que Só pra dar um massa. climinha de, talvez não seja tão ficcional. Que massa, que massa. Pô, mas o que será que cortaram desse filme? Porque eu não não vejo sei. tanta coisa pra cortar dele. Aí tem 1h28, se cortar muito... eu acho que mas se eu não me engano, os dois têm o mesmo tempo, cara. Então acho que não sei o que deve tem. ter substituído alguma cena, algum texto, alguma bobeira. Trilha sonora é as músicas do filme, que eu gostei demais, cara. Eu quero procurar no Spotify, deve ter a trilha. Eu tirando aquela primeira, as outras eu gostei bastante. É que a primeira, de repente, me pegou de surpresa. Um filme com música já cantada, assim, daquele jeito, já de cara. Eu fiquei, Vou te falar que a hora que começou foi assim. Ai, meu Deus. Eu também fiquei com esse sentimento também. Gente, eu tenho pavor, pra quem não conhece assim, eu tenho pavor de musical. São poucos musicais Eu também não que gosto. me pegam, tirando os filmes clássicos da Disney que eu adoro, né? Então, Que vê a criança coisa, mas também, assim, é capaz hoje de em dia rever e ficar de saco cheio de tanta música. Pois é, eu acho que já não rola mais, assim. Tirando a loja pequena loja de horrores aí e outros musicais menores aí, eu acho que não dá não, cara. Ai, muita felicidade me irrita. Mas esse não me bate torto como os musicais normalmente, porque é o pessoal fazendo os rituais ali, não é tipo, do nada vamos fazer o texto cantando.
Pode tem um ser. nome isso. Eu não lembro agora. Tem um nome quando a música tá no filme mesmo, tá na história. Ah, sim, tem um nome específico técnico. Importante falar que ele é um dos pioneiros, não foi o primeiro, né? Mas um dos grandes pilares do folk horror, que é uma categoria de terror que eu gosto muito, inclusive, que é normalmente sobre rituais e seitas, rituais pagãos e pagantes. Que é o Midsommar, a Bruxa também, acho que aquele Colheita Maldita, acho que também nunca vi, mas enfim, tem um monte de filme. Adoro. Eu até fiquei curioso pra ver os outros dessa época, que de nome eu não conheço, mas eu li em algum lugar que tem alguma coisa do diabo e... Eu devia ter salvo esse link das curiosidades, mas foda-se. Tem mais um filme dessa época que é de folk horror, fiquei curioso pra ver, porque eu gosto dessa vibe de gente dodói. Só que assim, vocês não ficaram um pouquinho... Na minha primeira assistida eu fiquei mais, eu acho que agora porque eu já sabia do choque, não dei tanta bola. O Midsommar perdeu um pouquinho o brilho pra mim depois de ver isso aqui, porque eu achava o Midsommar tão sensacional, mas tu vê que, nossa, ele pega muita coisa. Não. O que? A história é diferente, mas o argumento é mesmo. Rola de dia, grande parte, a seita pagã, a rainha de maio, até o pau de sebo lá com as fitinhas, tipo, tem muito. Pau de sebo. Tem muita Sabe por que coisa que não? parecida. Pra mim Sabe não por que pegou não? também. Porque pra mim soa só como assim, uma temática. A temática pagã, sabe? Sim. Pra mim eles não são o mesmo filme. Eles só têm a mesma temática. Ele até entendeu? o lance da Rainha de Maio também, não sei se é algo padrão, mas também Pode ser. pra mim, beleza, só referência, não. Aí, E pelo eu contrário, achei- me deu vontade de ver Midsommar de novo, que é pior. Então talvez Entendeu? seja por a gente ver serem produzidos e a gente ter acesso também a poucos filmes dessa temática e os dois acabam... Eu tendo a impressão que eles são mais parecidos do que são, talvez. Quando tem mais, a gente consegue diferenciar, encontrar nuances. Mas enfim, ele inegavelmente se inspira bastante. Já dou até mais pontos pra Midsommar depois de ter visto esse filme, porque se o cara se baseou nesse em algum Fez melhor. momento... Entre as duas seitas, eu fico com a desse aqui. Eu também. Eu também. Eu também, porra. Muito mais fácil. Até porque eu não quero ninguém gritando na minha cabeça. Eu prefiro cantando. Gritando, não. Enfim. E só pra pontuar, é a trilha diegética, quando rola isso aí do cara, da música tá no filme. Queridos ouvintes, como de costume, em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma nossas notas, divide para ver a nota que o Sábado 14 deu. A média, né, no caso. Começa com o Marcel, vai daí. Como eu disse, eu fiquei surpreso, que como era uma história que eu já conhecia, infelizmente, ainda aproveitei muito, gostei muito do restante do filme, mesmo já vendo o desfecho. Queria muito ter visto esse filme antes do remake, infelizmente não consegui. Por que tu caiu no remake? Tu não sabia que tinha um original ou tu foi na... Sabia, e eu aluguei o ligou? remake, eu não lembro o motivo. Mas eu sei que eu aluguei porque eu queria ver o filme aquele ali com o Nicolas Cage. Mas daí não... Mas me arrependi. Sinceramente, me arrependi. E o Lorde é uma mulher, né? Eles mudam o sexo também. É a mãe da... ou ficaria bem chato, né? Porque a seita é toda matriarcal. Olha aí. As vilãs é só as mulheradas. E é a mãe da Reagan que faz a líder. A coisa lá que eu não lembro sério? o nome. Aham. Porra, puta atriz. Caraca. Gostei muito do filme. Gostei da vibe dele. Assim, a reclamação que eu tenho, reclamação mesmo, é coisas da época. É a atuação que é truncada para algumas pessoas, principalmente pro protagonista, alguma coisa de tempo que também podia ser melhorado, a parte, sei lá, tem umas decisões que eu entendo que ele é um filme meio experimental, mas tem umas decisões de edição que eu acho meio bizarra, mas ok. Então, tendo isso em mente e o quanto eu gostei do filme, eu vou dar o que eu chutaria que é o tamanho do Homem de Palha, eu vou dar 8.8. Que chute específico pra altura. 8.8 metros? É. Não, muito maior. Será? Uma vaca, né? Tem vaca? Muito eu vi, maior. cara. Tem, ou é um bezerro, mas tem um bezerrinho. filhote de vaca. Esse Ou a de Não, vaca vaca, muito sei. maior. Ele deve ter, assim, 1,70 m e pouco, esse homem. O Ele não policial. chega, ele não É ocupava verdade, esse cara a tem barriga tronco, do né? cara. É, tá certo. Esse cara tem certo. quase 2 metros, deve ter uns 15. Mas vou, 15, mas 20. não vou dar 15, vou dar 8.8. É, ia ficar demais. Ia ficar ruim. Tô impressionada com a minha capacidade analítica agora. Vamos pesquisar. Deve ter. Deve ter, com certeza deve ter. Eu acho um filme, por mais que os dois amigos aí devem ter achado que eu entendi errado, eu acho massa um filme que dá pra
de ter outras interpretações e que não prejudicou. Se o Marcel e a Paty tivessem entendido como eu entendi, eles iam dar nota pior. Se eu tivesse entendido como eles entenderam, eu ia dar nota pior. Serviu de formas diferentes pra cada um e a mensagem é a mesma no fim. É só decisões da narrativa, de como chegar lá. E coisas que eu não gostei, que eu esqueci de falar. No fim, o papo rendeu tanto que eu esqueci. Ele é um pouquinho preguiçoso, porque é mais um daqueles filmes onde a solução está em entrar na biblioteca e ler livro, né? Meu Deus do céu, né? Em 73 isso não era tão saturado como hoje em dia. Eu acho que é mais da época também isso. Pô, isso dá uma boa mensagem, Rômulo. Busque conhecimento. E tem uns 2 diálogos que é simplesmente o filme explicando pra gente, assim, personagem contando pra gente o que aconteceu, sabe? Ele podia ser mais sutil. Uma é o Lord lá explicando a moral deles, e a outra eu acho que é o policial no começo do filme, não lembro agora. Mas tem uns 2 diálogos positivaço, assim, e essa solução do cara... Ele poderia chegar sozinho mais fácil no como funciona o ritual e não abrindo um livro e lendo em off pra gente. Mas mesmo assim, eu acho que isso não tira o mérito, porque são... Lendo em off, não. Ele tá lendo mentalmente, daqui a pouco corta pra ele lendo em voz alta pra velha. É verdade, ele fica, quando ele começa a ficar puto, ele começa a ler em voz alta pra velha. Ia ver a parada olhando tudo. Mas eu achei a vibe do filme muito bacana, aquele incômodo bacana, gostei da trilha, gostei da história, achei massa, acho que ele é um marco mesmo. Eu vou dar, mais que o Marcelo, eu vou dar 9. Vai daí, Paty. Pô, eu já meio que falei aqui que eu achei a vibe dele maneira, assim. Achei um filme legal e pensando no filme... Nisso tudo, porque a gente já falou que tem que levar em consideração, assim, a época e tal. Levar em consideração que o filme teve baixo orçamento, que ele virou um filme totalmente esquecido, ele virou um filme cult mesmo, mas um cult lá do B até. Mas tu sabe, tu tá falando isso, eu até me surpreendo de tu nunca ter ouvido falar, porque pra mim ele era um dos grandes clássicos do cinema de terror. Não sei. Agora não sei qual de nós que tá certo, qual que teve a impressão errada. Não, mas aí talvez me falte um pouco da cultura dos filmes. Mas às vezes só por cultos, coincidência esse chegou em mim, não sei. Não tem, como é que a gente podia medir isso? Não tem plays no Spotify pra Como gente assim? ver. O quão famoso esse filme é, porque a Paty tem a impressão mas que ele é bem lá do B. E pra mim Mas ele é um ele- grande clássico. Mas eu acho se tu que ir ele atrás de ficou. lista de filme de terror clássico, ele tá na lista. Ele tá lá, eu acho que ele ficou, porque inclusive eu li que teve um momento de cultura britânico, lá pelos meados dos anos 2000, que eles resgataram muitas coisas desse filme pra tornar ele mais popular. Eles falam, os próprios britânicos falam que esse filme ficou esquecido, né? Uhum. Então, eu acho que ele ficou um cult lá do B, entendeu? Mas não Só que o ele fato seja. de não ter 6 sequências, né, já é um sinal também. Então assim, eu acho que a temática dele também não me permite, acho que não permite muito. Ah, mas Hollywood quando quer, é que não é Hollywood, né? Porque aí quando tá. eles querem, eles fazem tudo permitir. E eu acho que ele é um filme que ele tem essa vibe muito torta que você fica, como eu já falei, de tipo, Bateu meu torto. Deus, onde eu tô? O que eu tô vendo, sabe? Como é que é nosso amigo ouvinte fala? É uma bagunça, o quê? Bagunça boa. É uma bagunça boa até no final das contas. E, pra mim, é impossível não ficar totalmente de boca aberta com o final do filme. O final do filme é um ápice que eu acho que é muito tempo que eu não via no filme de terror, assim, um ápice desse. Então, de parabéns. Mas, assim, me cansou um pouquinho, tá? Me encheu o saco as músicas, já falei. Esse ator é muito ruinzinho. Eu vou dar um 7,5 pra ele. Sabe, Marcel, que eu não tive o teu azar de saber a história ali por causa do remake, porque eu não vi o remake até hoje, mas por algum motivo esse era um daqueles filmes que chegou pra mim já com spoiler, sabe? O final. Que queima o cara no final, então eu não tive essa surpresa aí. Pra mim o final foi o final esperado. Deve ter Sim. sido muito massa isso que a Paty passou pra ela foi um final Não bem sabendo. surpreendente. E só pra trazer Nos tiraram a informação experiência. Oi? que eu fui atrás aqui, o boneco tinha 6,1 metros. Cara, mas o homem então tá de joelhinho, se bem que, sei lá. Tá, 6,1 Pô, mas então metros. ele... Então Até ele uma fotinho dá pra ver, ele ocupa, dá pra botar uns 3 caras e pouco ali dentro do boneco. Então ele é pequenininho mesmo, esse homem. Ou aquilo também, às vezes filma os close é filmado num lugar e o boneco de longe é... Pô, e parabéns por terem construído esse troço mesmo, né? E botar fogo, né? Deve ser bonito pra caralho ter visto. Mas não pode errar, né?
Se Pior, não né? fudeu, Eu tenho certeza que eles não tinham um plano B. tem que funcionar. Tá gravando a câmera mesmo. A média fica 8,43, 8,4. Justíssimo. E vamos pras novidades das plataformas de streaming e e-mails dos ouvintes. Começa mais uma leitura de e-mails no Sábado 14, novidade das plataformas de streaming. Lembrando você de nos seguir em todos os lugares, @podcast Sábado 14 no Instagram, que é onde mais nos importa, e dê 5 estrelinhas no Spotify, bota pra seguir, comenta lá que a gente fica muito feliz. Marcel, Uou! quem quiser assistir The Wicker Man, onde encontra? Pode encontrar na Darkflix, está lá. Felizmente só lá por enquanto, mas se entrar em algum outro lugar a gente avisa na semana que entrar. O que mais entrou essa semana nos streamings? Vamos lá, essa semana no Prime tá entrando O Homem do Saco Caraca. e Mimic, Não Confie nas Vozes. Na Claro tá entrando It, capítulo 2, e O Exorcista do Papa, que temos episódio. Divertidíssimo. Essa semana também estreou a segunda temporada do The Last of Us. Olha aí. Assistam lá, que Vamos ter vai episódio, sair né? episódio no final da temporada. E no Netflix tá entrando, já que estamos entrando nesse clima de feriadão aí, está entrando na Netflix A Paixão de Cristo, e também temos episódio Aí eu- especial de Páscoa. Não que alguém se importe, mas eu vou acabar vendo. Entrou Black Mirror também, nova temporada lá Sim. na Netflix. É na Netflix, né? É. Isso. Pati, primeiro e-mail da semana. O e-mail do Otávio Zanirati Albernaz. Isso aí. Acho que é isso. Otávio de Porto Alegre, comentário sobre o episódio 213 sobre Nosferatu 2024 e algumas recomendações. Opa. Olá, sábado 14. Admito que faz bastante tempo que não envio um e-mail pra vocês. Se não me engano, o último e-mail enviado por mim foi no episódio sobre o Willis Wonderland. Faz Nossa, mas muito tempo então, hein? Faz tempo. Na época eu enviava e-mail com o nome de Jubileu. Olha aí, tira o Jubileu voltou, comeu pipoca na manteiga. Então hoje não estou enviando por um endereço idiota, feito na adolescência. Quem nunca? Faz tanto tempo que ele não envia e-mail pra gente que ele já deixa de ser adolescente, tá vendo? Cresceu, né? Mas indo direto ao assunto, gostaria de fazer alguns comentários sobre Nosferatu, do Robert Eggers, que foi um filme que eu engajei bastante nas discussões no lançamento. Quando eu tava sentadinho na sala ainda iluminada vendo os trailers, eu tava empolgadíssimo pensando: puta que pariu, vampiros monstruosos, meio mortos-vivos, historicamente corretos, com folclore vampiresco do leste europeu, are so back! Historicamente correto, ser um pouco Eu contraditório, gostei né? disso, historicamente Eu correto. fiquei Mas pensando entendi o que nisso. ele quis dizer. Eles ficam jogando livro nas pessoas, né? Tipo, isso aqui que é o vampiro, ó. O Nosferatu Um monte de página. passando assim: eu sou verdadeiro! E não que o filme seja ruim, mas foi decepcionante. Apesar de que na primeira vez que assisti, gostei bastante, mas na segunda gostei bem menos. Esteticamente, ele é bem bonito na maior parte do tempo, apesar de ter uns enquadramentos e composições meio feias de vez em quando. Isso. Me marcou em específico uma cena na beira do rio onde tem um close-up no rosto da Lily Rose Depp, e tanto o enquadramento quanto a composição é muito feia. Eu vi bastante gente reclamando que nas cenas mais escuras o filme estava horrível, mas talvez por ter visto no cinema não tenha parecido tão ruim. Mas o filme é de fato desnecessariamente escuro. E eu entendo que o filme é pra ser sombrio. Mas teve certas cenas onde realmente não dava pra entender o que tava na tela. Claramente isso não foi intencional. E se foi, a ideia foi péssima. Não consegui sentir medo em momento nenhum do Conde porque mal dava pra ver ele. Eu não posso discordar nem concordar porque eu quero rever ainda na TV. E espero que tu esteja errado, mas pretendo assistir ainda. De novo. Eu tive essa sensação de um pouquinho escuro, assim, no cinema. Mas aí eu sempre falo, eu não sei se é porque eu vi no cinema
comum demais, sabe? Que é cinema... Sim. Eu pra ver em casa, tô fudido, porque minha TV é nojenta os escuros da TV. A minha é Tá lá como claríssima. uma TV nada. Vai aparecer tudo. Vai aparecer até o contra-regra lá atrás. Fica correndo no fundo. A minha, tem saturação demais, porque ela foi feita pra modo gamer, ela é televisão de sim. gamer. Aí ela tem saturação demais, é tudo muito colorido. Pra mim. Até os filmes do Snyder ficam coloridos na TV da ficou parte. colorido do nada. Eu gostava da TV antiga da parte, deixar tudo azul. Tadinha. Tadinha que Deus a tenha. Olha, ela foi guerreira, cara. Minha primeira televisão, tá? De casada. As reconstruções históricas dos figurinos e ambientes são legitimamente impressionantes, assim como toda a pesquisa folclórica feita para o filme. Apesar do erro no início, onde é dito que o filme se passa na Alemanha, sendo que não existia Alemanha naquela época, erro tosquinho para um filme que se propõe a ser tão correto nesse sentido, mas ok. Mas que o original Uma coisa- é da Alemanha, se passa na Alemanha, por isso. Eu sei lá quando é que a Alemanha foi feita, quando não teve. Eu vou comprar. Eu vou falar assim, foi feito no Brasil, em 1330. This is Brasil. Entendeu? Uma coisa que não dá pra negar é que o filme tenta ser provocativo e, de certa forma, conseguiu, por trazer a primeiro plano o teor sexual do vampiro, retratá-lo como essa criatura lasciva, libidinosa e maliciosa. Resgatar o vampiro como uma alegoria para a sexualidade e desejos reprimidos, coisa que nos últimos tempos vem cada vez menos sendo abordada quando a criatura aparece em qualquer produto de mídia, apesar de essa faceta do vampiro estar sempre presente, mesmo que não intencionalmente. Aliás, achei bem engraçado o choque de algumas pessoas com esse teor no filme, porque pra mim esse aspecto mais simbólico do vampiro sempre me pareceu algo meio óbvio e de senso comum, mas aparentemente esse ponto do filme ultrajou bastante as pessoas que não interpretam arte além da superfície e literalidade. Criticou. Mesmo que as cenas mais diretamente erotizadas tenham sido poucas e meio que jogadas ali sem nenhuma construção prévia ou reflexo no que veio a seguir. Acho que tinha espaço para mais putaria e mais bem feita. Eu discordo de ter mais espaço para putaria, chega, tá bom. Sempre tem espaço. Ah, Não disse onde. mas sobre essa parte do vampiro ter essa coisa libidinosa mesmo, isso eu sempre falo, cara. Vampiro pra mim é a coisa sem mais vergonha. sensual que existe. Vampiro é sem vergonha. E é uma delícia, porque assim, Que isso? ele só gosta da coisa, não interessa de que jeito, de que forma, com quem seja, entendeu? É muito bom isso. Eu acho bacana também. O filme pareceu meio perdido na direção que ele queria tomar. Aparentemente, ele pegou características tanto do Nosferatu do Murnau, é isso? Murnau. Murnau. Por que eu falei com esse R do Romo? Murnau. Na real, Murnau sei lá. do Herzog. É alemão, E né? até Esse pá nem é Murnau, não. Mas foda-se. Do Herzog e até o Drácula do Coppola, e tentou juntar tudo isso com o estilo dele, o que trouxe uma narrativa um tanto esquizofrênica, ora querendo criar um clima pesado com o drama psicológico dos personagens, que ficou muito bom, e ora tentando dar sustinhos, o que por si só não é um problema, mas além de destoar muito do tom que o filme parecia querer construir, ele é mal executado, tanto que eu sou medroso pra caralho e não me assustei em nenhuma deles. Mas minha A namorada parte da usou putaria, hipnote. a parte da putaria tá pelo Coppola aí, né? Que pegou toda a parte do No original não tem. quero te comer! Eu discordo dessa parte, eu achei o filme meio coisadinho em algumas partes, sim. Falando em medo, como eu comentei algumas vezes, gente, eu tô sob efeito de remédios ainda, tá? Então... Tu tá meio coisadinho. Foi uma bagunça boa hoje, vocês nem imaginam. Falando em medo, como eu comentei algumas vezes, eu em nenhum momento senti medo de verdade. Parte disso porque o Conde aparece muito pouco durante o filme, e das poucas vezes que ele aparece, ele tá tão hiper caracterizado que eu não consegui sentir medo. É um pouco complicado falar objetivamente sobre algo um tanto subjetivo com a sensação de medo. Mas o Orlok de 22... Por que eu tô falando esse R, gente? O R agora veio, Veio. agora ele veio. Mas o Orlok de 22, que apesar de ser esquisito, monstruoso e lúcido, Lúdico. e lúdico, ele ainda era crível. Fiquei imaginando ele lúcido, tipo, meu Deus, eu sou um vampiro, e agora o que eu faço aqui? Estou matando pessoas, oh, meu Deus. Meu Deus, eu tenho que parar com isso? Tendo crise de identidade do nada, né? Bah, virou Luína. Lúdico, ele ainda era crível, que faz muito mais o que o faz muito mais amedrontador pra mim. Nessa parte eu A concordo. melhor coisa do filme é a Ellie. Tanto na atuação da Lily Rose,
quando no papel, muito mais importante que a personagem toma de ter gerência sobre a sua decisão e não servir apenas como ferramenta de sacrifício. Discordo dessa melhor parte do filme. Enfim, não é um filme ruim, é divertido, mas até agora é o pior filme do Eggers. Na minha opinião, nem dá pra comparar com a versão do Herzog, de 79, e muito menos com a do Murnau, de 22. Vou falar assim mesmo. Quero ver o de 79 ainda. É o do William Dafoe, né? Não, o Default de 2000. Caraca. O 79 é um todo alemão com a... Quem faz a Ellen é a mulher do... Possessão. A que grita do Zóio Azul lá. Agora, sobre as recomendações, tenho 3 indicações para os queridos anfitriões do sábado 14. Vamos lá. O primeiro é o Homem de Palha de 73. Olha aí. Bingo! Cara, eu acho gente- bonito quando isso acontece. A Ganhou gente acatou. uns parabéns. Tá vendo? Tu não é apoiador e ganhou um episódio, porra. É verdade. Mas pode apoiar, que daí quando for sorteado, a gente pula. Agora tu pode tomar vergonha Tá na com cara. meia Ainda verde. tem dinheiro. R$1 tem. Tu tem R$1, com certeza tu tem R$1. O primeiro Homem de Palha de 73. Bem, não vou contar muito pra não estragar o filme. A gente já contou. Contamos tudo. Mas imagine Midsommar, porém bom. E que não, esse porém começou, bom é sacanagem. começou. É o inimigo do novo terror. Do pós-terror, né? E é o mais próximo que eu já vi de um musical de terror. Rômulo vai gostar, tem uns folk lindíssimos. Cara, Gostei. você então não viu o... Como é o nome, Marcel? Musical de horror? Ó, a Pequena Loja de Horrores? Não, o outro Rock lá Horror. com... Isso. Rock Horror Rock Picture Horror Show. Picture Show. Você não viu nenhum desses dois também. Então, vai lá fazer seu dever de casa. Pra fugir um pouco do círculo dos Estados Unidos e Inglaterra, vou sugerir Onibaba, de Kaneto Shindo, que é uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi. E o outro filme é As Duas Faces da Felicidade, da Agnes Varda. Eu só li as duas faces e me veio na cabeça a outra face. Eu pensei, o que ele tá falando, cara? Caralho. Filmaço, cara. Vi foto do Onibaba aqui, deve ser tenso. Onibaba? É, de 64. Minha namorada tem essa máscara do Onibaba tatuada na perna, daí se eu ficar comigo, eu nunca mais olho pra ela. A mulher, o demônio. Tampa a perna dela direto? Ah, tá sempre de short, né? Aí é complicado. Mas aonde a coisa? Na parte da frente ou na parte de trás? Na frente da coxa. Aí fodeu. Na coxa é foda. Da Agnes Varda, que não sei se dá pra considerar terror, mas com certeza é um filme desgraçado. Diria que é um corpo que cai da Varda. Porque cai é um bom filme. Ah, Que é Varda ela? é o... Que é? Ah, tá. Que é um corpo que cai da Varda. Uma obra-prima. Enfim, peço perdão pelo textão, gurizada. Lhe desejo uma ótima semana e até a próxima. Sobre a tua impressão do Nosferatu, rapidinho. Até. Meu irmão, ele viu Nosferatu na televisão, ele... Caralho, que filme chato, ele... Aquela porra daquela voz de locutor de supermercado lá não caiu muito bem pra mim. O patrão Ele não gostou, e enlouqueceu. assim, eu entendo perfeitamente quem não gostou do filme, assim, porque quem não tá acostumado com Eggers, vem uma coisa artística demais, assim, não dá, cara. Isso que é o filme mais comercial do Eggers. Esse homem tá fadado a não fazer dinheiro. Eu acho a bruxa muito mais vendível, entre aspas, assim. Mas enfim, mas é uma opinião merda minha. Vai lá. Não é nem top 3 opinião merda, Paty. Para. Tá bem justa a sua opinião. Já tive outras, Temos né? ele em 225 episódios. Eu juro que eu quis elogiar e aí no meio da minha frase eu pensei, não, eu tô zoando mais ainda, Paty. Saiu pela Teve culatra. outras. Estamos aí há 5 anos gravando. Se que nessa leitura de e-mails tu vai soltar alguma. Ô, rapaz, tu me conhece desde 2017, cara. Quer meter que essa aí é a pior? 2017 que a gente se fala e tu veio com essa. Próximo e-mail são dois enormes do nosso ouvinte Matheus Taufer, o caminhoneiro que está de volta. Eu vou ler os dois como se fosse um só. Vou puxar o fôlego aqui, que o homem se empolgou em falar porcaria. Já deixo minha opinião aqui. Discordo de quase tudo que ele falou. Talvez tudo. Matheus Taufer, assunto Bull. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera rebelde do sábado 14. Desculpa a demora em aparecer por aqui, mas a vida tá bem corrida mesmo. Estou em Itaiópolis, Santa Catarina, esperando carregar pra Fortaleza, Ceará. E nessa espera, consegui escrever pra vocês. É mamão, será? Melão? Tenho acompanhado todos os EPs, continuo firme com o podcast, mas os filmes só aqueles que tem nas plataformas que alcanço, Netflix, Prime e YouTube, mas dessa vez vou falar em específico da série Adolescência. Escutei em vários lugares pessoas falando sobre a série, inclusive o EP de vocês, e aparentemente só eu mesmo que achei a série uma grandíssima merda. Deve ter mais gente. Todos equivocados. Vendo a série... Eu vou só dizer que eu tenho muito problema com quem chama as coisas de merda, mas vamos lá. Desculpa, Paty, porque eu faço direto. Vendo a série pela arte,
Tem o negócio de ela ter sido gravada em plano sequência, beleza, legal, mas as outras coisas foram muito melhores nesse formato também. Algumas cenas me irritaram. No segundo episódio, a fuga do guri correndo da polícia parecia uma fuga alucinante do Fiuk em Malhação, e principalmente no terceiro episódio, a cena com a psicóloga não me pegou. Pra ela ter ficado abalada daquele jeito com o guri, de duas uma, ou ela é uma boa / experiente psicóloga e o guri é um psicopata completo, ou o guri só tem uns transtornos e ela é uma psicóloga de primeira viagem. Falando do conteúdo da série, os acontecimentos e nuances, os pais são bons pais. O cara é o melhor pai que ele pode ser, e a mãe idem. Prova disso é a filha, que é um doce de menina. A gente não pode ficar sempre culpando outras pessoas pelo que a gente mesmo faz. Cada um de nós oferece o que tem dentro de si. Esse pensamento sempre me faz lembrar de uma frase, que não lembro de quem é, que diz: as pessoas e os ambientes têm influência sobre nós, mas somos responsáveis por nós mesmos. Algumas pessoas, por mais que sejam criadas com amor, vão ser ruins, porque elas são ruins. Outras pessoas, por mais que sejam criadas em ambientes hostis, vão ser boas porque elas mesmas são pessoas boas. Falando sobre bullying... Pequeno Príncipe, isso tu é responsável por aquilo que te cativas. Falando sobre bullying, olha, gente, na real esse tipo de reação é sempre vindo de playboy ou patricinha, porque quando não sou. Porque quando a gente era adolescente, essas coisas existiam de uma forma até mais grave, mas todo mundo tinha tanto perrengue pra resolver que essas coisas passavam no vácuo. O que sempre me leva a pensar é que se importa demais com isso é porque essas situações de bullying são as piores situações que os adolescentes passam hoje. E se essas são as piores situações que os adolescentes passam hoje, eu acho que tá na hora de dar uns compromissos pra essa galera, tipo limpar a casa, carpinar os terrenos, até concertos em casa, coisa do tipo. Eu não vou me estender, mas assim, ó, poucas vezes eu vi tanto absurdo sendo dito sobre bullying. Até porque eu fazia isso tudo e mesmo assim eu tava sofrendo bullying e eu não era patricinha. Eu passava fome ainda em casa, tá? Não, ele diz que playboy e patricinha é quem pratica o bullying, mas isso é nos filmes de Hollywood dos anos 80 e olha lá ainda. Você tá preso em 1985. Clube dos 5, você. Na minha época, a escola pública era pior nesse sentido. E pra mim, o principal ponto, a morte da menina, gente, me pareceu que muito pouco foi entendido que uma menina, uma criança morreu. De todas essas pessoas que focam nos sentimentos, não mostram os pais da menina, o sentimento dessas pessoas. A filha deles não foi presa, ela foi morta. Essas são as pessoas que os sentimentos importam. Mas então, porque a série não era sobre isso. Essas são as pessoas que 90% das obras focam. Essa série era sobre as consequências e o outro lado. Por isso que ela é genial, porque ela foi original. Desculpa a extensão do e-mail, beijo a todos, mas ele ficou empolgado e mandou outro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Fiquei com tanta saudade que vou enviar 2 meses essa semana. Na quinta-feira eu escrevi o primeiro e-mail dizendo que achava que só eu não tinha visto grande coisa na série Adolescência. Hoje, sexta-feira, depois de escutar o episódio da semana, acho que reafirmei o pensamento de que só eu não gostei. O fato de gostar ou não da série não é o que me trouxe de novo aqui, é que se me permite apenas uma reflexão. Todas as pessoas têm bagagens da infância, da criação, das situações particulares, mas pra mim a questão é que as pessoas devem oferecer-se ao mundo e não ser algum tipo de esponja que absorve tudo à sua volta. Todo mundo é uma esponja que absorve tudo à volta. Lembro de no final do EP o Romulo comentar que seu pai não sabia nenhum de seus gostos. Na real, ele não tem que saber, cara. Você que deve saber os gostos dele. Futebol, espiritismo e trair as esposas. Nossa, muito complexo que é meu pai. E quem sabe deve saber dos seus... E quem deve saber teus gostos seria seu filho, se tivesse ou ainda terá. Faz nem Romulo, sentido, para cara. o podcast, ninguém quer saber dos teus gostos, a não ser que seu filho queira saber. Não faz sentido, cara. Tu botou a criança no mundo, tu tem que viver por aquela criança, mano. Não viaja. Quer ter um filho pra ser mimado por ele? Tá doido? Que inversão é essa? Na nossa vida existe uma ordem, uma hierarquia. Nessa ordem a gente deve pensar que meu pai é sempre mais importante que eu, pois se ele não existisse, eu não existiria. E não ao contrário disso. Ninguém pediu pra nascer. Se tu nasceu é porque alguém quis, ele que se responsabiliza. E dá pra nascer sem teu pai. Também dá pra nascer sem pai. A Paty mencionou algo sobre as pessoas se expressarem, coisa que, ao meu ver, também tem seu tempo. Quando novos, não sabemos de quase nada, não entendemos nem sequer o que sentimos. Não conseguimos determinar o que queremos. Como vamos ter condições de nos expressar? Não precisa... Quer se expressar, não precisa ter condições, todo mundo pode se expressar. Todas as coisas do mundo são válidas, pois elas são determinadas não pelo que fazemos, mas por como fazemos e por quê. Todas as coisas têm uma ordem, entende-se que o que importa é a ordem. Aí esse é o ponto de vista. Primeiro somos cuidados, aprendemos o certo e errado, aprendemos a amar, tentamos aplicar esse amor ao que lhe é cabido e assim conseguir expressar o que sentimos aos que virão. Por favor, não pense que eu estou aqui querendo dizer como as pessoas devem se portar, pois minha intenção, dentro da minha insignificância, não passa de uma simples reflexão, e uma reflexão de um homem que, junto com sua mulher, depois de 3 anos de tentativa, conseguimos engravidar 4 meses hoje. Meus parabéns, meu querido. Parabéns. Espero que tu faça o melhor pra essa criança. E não espere que ele te mime, tá?
Quebrou minha cabeça em pensar como criar nosso filho desde já, e mesmo assim já tenho certeza de que essa é a maior obra que um ser humano pode fazer. Com muitas coisas e pensamentos a compartilhar com vocês ainda, me despeço agora para não ficar mais longo, que já está. Beijo, afagos a todos e voltarei. Muito obrigado pelas reflexões, apesar de eu discordar de tudo, ok, tudo certo, faz parte. Hoje aí pra tua esposa, pro teu neném, tá? Que venha tudo certo e quando nascer, manda foto. Vai daí, Marcel. E-mail de Marina Jordana Storgato. Jornada. E-mail para o episódio... Hã? Jornada. Jornada? Ah, foi aí que eu errei, que ela tá chateada, então? Você errou de novo. Fala, Jordana. Leitura dinâmica. E-mail para o episódio. Olá, sabadeiros. Passando para matar a saudade de vocês e dizer que nos perdoem, porque o Aurelo me sacaneou e quase que fui pro Serasa pelo pecado de deixar de apoiar vocês sem saber. Vamos abrir mais opções em breve. A gente Bom, não vamos avacalhar quem ainda tá do nosso lado. Não vamos queimar pontes, mas... Exato. Dá uma chacoalhadinha, pô, de vez em quando. Vamos construir uma mais sólida do lado. Quem quiser vai nessa. Tem a ponte de madeira e a gente tá querendo construir uma de metal, né? Exato. Nós estamos numa ponte pêncil por enquanto. Nós vamos fazer uma de concreto. Fui assistir a Adolescência apenas, e somente apenas, porque vocês resolveram gravar. E que honra. Puta que pariu, que série. Chorei e me assustei porque é tão real pra mim. É o tipo mais assustador de terror. O terror que eu acredito que realmente pode acontecer. Dito isso, gosto sempre de deixar uma pergunta que dessa vez é: qual tipo de terror assusta vocês de verdade? Tem uma criatura que realmente dá medo? ET. Pra mim, criatura, pra mim é simplesmente ET, ponto. Mas é o medo ali assistindo o filme. Não tem nada que eu assista agora e depois fica tucanado, assim. Mas eu tenho muito problema com coisa ET. endemoniada e fantasma. Eu tenho muito problema com isso. Se eu deixar o pensamento tomar conta, eu tô desmaiando de novo. Depois de 30 anos, tô desmaiando de medo de novo. Eu já comentei algumas vezes aqui, e como eu tenho essa coisa mais de crença, de não sei o que lá, e tudo que envolve diabo, assim, tirando as coisas mais... Essa frase é muito boa. Tudo que envolve diabo. Eu acho que essa resposta não vai conseguir melhor. Tudo que envolve diabo. Tudo que envolve diabo pra mim. E fantasma. Cara, eu tenho muito problema com fantasma. Enfim. Que dependendo da vertente de fé, pode envolver diabo também, né? Exatamente. PS, não falem muito sobre não falem muito sobre estátuas gigantes, porque o Marcel recém voltou do pós-vida e não queremos que ele vá. Piadinha sobre o Marcel que assustou todo mundo e esse foi o maior medo real até agora. Foi mesmo. O Romulo não falou o que dá medo nele, eu cortei ele. Não, assistindo, acho que de ET os que me deixam mais atucanado, mas depois de assistir, eu posso ver qualquer filme, depois que eu desligo a TV, tô suave. A vida, né? Os filmes sobre a vida, te dão muito medo. Ah, não, aí que tá, ela questionou a criatura, se a gente parar a pensar em filme, assim, o meu pai é o que mais me dá medo, não o meu pai é a figura paterna, o filme. Pode acontecer. Aquilo ali pra mim é terrorizante, mais do que outras coisas de saúde que eu passei. Aquilo lá me dá medo. Tem problema com demônio, o Marcel com ET, o Romulo com ET, pronto. Que dependendo da linha de religião também é demônio. Pô, tem lá... Vocês têm que olhar o documentário que tem lá no Drive. Uma hora vamos olhar nós três juntos. Documentário verde. Documentário verde. Xuxa verde. Muito feliz que estamos juntos novamente, eu e vocês, porque vocês são minha companhia nos momentos pós-trabalho, durante sessões de crochê, com risadinhas e comentários. Sim, eu comento junto com vocês. Faz uma cueca de crochê pra mim, que a Paty tá me devendo faz 5 anos já. Ela falou que ia dar uma cueca de crochê. Eu tô tentando ainda não saí sábado 14 tem que ser. Neném. Eu só consigo fazer sapatinho de neném e toalhas. Olha o sinal, Romo. Faz uma cuequinha de neném. Eu vou fazer pros gatos, os sapatinhos pros gatos. Pronto. Coitado. O gato, tu põe qualquer roupa, ele já fica tucanado. Imagina nas patas. O bicho vai enlouquecer. Dito isso, deixo beijos pra Paty, magnânima, que está quase sempre certa. Ai, que bonitinha. E pros guris que estão algumas vezes equivocados e outras vezes concordo com a Paty. Puxa assim. PS2, se o Marcel errar meu nome de novo, eu vou mandar um e-mail mal criado. Já começa a escrever. Mande e-mail. Pro Marcelo, manda e-mail pro Marcelo. Manda e-mail pro Marcelo. Eu gosto que tá assim, Marina Jornada Storgato, mestre em design, tá? Caraca. Não é qualquer merda não, tá?
Mas é design Marina também. Mestre. Eu só vou chamar ela de mestre agora. Desculpa, Maria. Fala, mestre. Eu vou chamar ela de mestre agora. Último da semana. Último e-mail da semana. Cortei o Rômulo. Jaime Facim Júnior, adolescência. Eu espero que você tenha trazido a biologia dos adolescentes pra gente, por favor, porque a sua função é só essa. Fala de biologia. Olá, amigos do Sabre 14. Aqui é o Jaime, biólogo de Watford. Tudo em riba? Então, respondendo a dúvida do Marcel sobre as escolas aqui na Inglaterra, aquele episódio 2 na série Adolescência é muito a cara de algumas escolas aqui. Porra. As escolas aqui são, no geral, gigantescas. Muitas delas são tão grandes que parecem universidades aí do Brasil. Caraca. A loucuragem dos alunos em sala de aula é exatamente assim. Melhor dizendo, depende do tipo de escola que estamos falando. Aqui há vários tipos de escolas públicas. Escolas 100% mantidas pelo governo, onde os gastos em ensino são delimitados pelos governos locais. Religiosas, que são ligadas a alguma instituição, paróquia, sinagoga ou mesquita, e podem ensinar tópicos religiosos junto com as matérias normais e obedecem o calendário daquela religião. Tipo festas e feriados daquela fé. Escolas que chamamos de academia, que são mantidas por fundos do governo, mas podem ser relacionadas a empresas ou fundações de ensino, recebendo mais dinheiro e podendo gastar, diferentemente das 100% públicas. De resto, são iguais. É quase como se fosse uma escola particular em termos de finanças. É dos Playboy. E tem as escolas livres, que fazem o que quiserem do jeito que quiserem. Porém, essas escolas não... Da cirandeira, da esquerda cirandeira. Esse aí é a galera É as tudo Waldorf. sentado no chão, É a galera almofadinha. É a galera do Homem de Palha. É. Porém, essas escolas não são muito bem reconhecidas. Eu nem imagino por quê. Eu mesmo trabalho trabalhei em uma academia ligada a um time de rugby aqui de Londres, os Saracens. Então, a escola tem a mesma política do time, sobre desempenho e relacionamento com a comunidade. Até cair um Sai todo dente, mundo tá valendo. taqueando. Até cair um dente, tá valendo. Essa é O bom a dia política deles da escola. sai tacriando todo mundo, né? Um dente, sem um dente, um nariz quebrado, tá tranquilo. Aliás, eu queria dizer que eu gosto muito de rugby. Além do fato de funcionar como uma peneira para futuros jogadores. Eles estão sempre procurando a próxima estrela do time. Daí o departamento de educação física é gigante e super aparelhado. Porém, outros como artes e história são meio qualquer coisa. Vamos combinar que isso não dá dinheiro, né? Então, É verdade. assim, falta verba, entre aspas, pois não são matérias obrigatórias para o ensino médio. Minha Porra, escola é exatamente história? igual... Aí tamo fudido. Mas daqui a pouco aqui tá assim também, meu brother. Já queria uns tempo atrás. Caraca. Brasil Minha paralelo. escola é exatamente igual a que mostrou no seriado sobre a disciplina da galera. A criançada é mal educada, agressiva entre si e um tanto desafiadora com os professores. Tá louco. Temos muitos problemas com bullying e até casos de filmagens obscenas entre alunos, que deu casos de polícia. Caraca. Matheus, tá ouvindo esse e-mail, né, Matheus? Porém, já trabalhei em escolas em que a disciplina era quase que militar, onde não se ouvia um pio dentro da sala de aula e as crianças tinham quase que medo de olhar pra gente nos olhos. Era uma escola católica que tinha punição pra tudo, que reconhecidamente são as melhores aqui. Na minha, o aluno faz uma coisa errada, tem uma porção de papelada que o professor tem que preencher pra justificar o aluno ficar 15 minutos após o término da aula e pedir desculpa pra você e nada acontecer. Daí o pessoal acaba fazendo como na série, deixando pra lá e evitar toda a burocracia pra pouco efeito. Aí tá explicado por que fica desse jeito. Já dá pra ver o cenário, então. Que tristeza. Sim. Que não dá pra culpar o professor também. Eu não vou ficar me enchendo o saco de relatório pro aluno ficar só, não, ok, beleza. Daí vai tomar no cu mesmo. Mas eu acho que isso deva ser um problema geral no mundo todo. Está muito difícil ensinar essa nova geração. A culpa é nossa, Jaime. Uma coisa que não há ainda aqui é o perigo que se corre nas grandes cidades do Brasil, do professor apanhar em sala de aula se chamar a atenção de algum aluno, ou os pais virem tirar satisfações, porque nós demos uma nota ruim pro filhinho deles. A população em geral tem bastante respeito aqui pela profissão e apoia muitos profissionais. Não toma um Aqui- tiro da polícia, não. Aqui, umas 2 semanas atrás, aconteceu numa professora em Caxias do Sul, que ela foi esfaqueada na sala por 3 Caraca. aluninhos queridos. Caralho, mano. Nem vi isso. Ariá escrevi Pacas. Grandes abraços e parabéns pelo trabalho. Pacas era sua obrigação falar sobre. E não foi falou. biólogo. E não falou. Tá devendo das questões daquele outro episódio lá. Aquele lá. Aquele lá. Muito obrigado pelos e-mails, queridos ouvintes. E semana que vem, Paty, vamos gravar o episódio que foi escolha de ouvinte. Maria Brincar foi sorteada do mês de abril. Estamos em abril. E o que ela escolheu, Paty?
Ela escolheu entrevista com Vampirex, com vampiro. Exatamente. É o vampiro gênero neutro. Isso. Vampirix. Ou, traduzido literalmente, né, do inglês, Interview with the Vampire, de 94. Onde tem pra assistir, Marcelo? Pode assistir no Prime Video ou na Darkflix. Olha aí. Então é isso. The Barbado. Semana que vem vamos ter muito sangue e muita sedução. Até semana que vem, queridos ouvintes, e tchau! Tchau. Tchau.